Este podcast tem o apoio do Instituto Redere. Muito bem, essa é a vinheta do AlvoCast, tocada na íntegra aí pelo Aládio. O Aládio gosta muito da nossa vinheta. Hoje ele tocou. Na íntegra, cara. Obrigado, Aládio. Por mim, eu deixava só a vinheta. Olha, só a vinheta. Quer dizer que nós estamos nem não estão valendo nada. Não valendo nada. Estão valendo nada hoje, Rocha. Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do AlvoCast. Nós estamos nesse ano aí de 2024 com um elenco astronômico já de temos pessoas. Um portfólio, né, Já Rocha? temos um portfólio. Acho que esse aqui Abemos é o 29. Episódio 29. Abemos portfólio. 29. Só gente boa. Isso né? da temporada 1. Isso da temporada 1. Temporada 1 dessa. O Aládio é profeta. Aládio é profeta, né, cara? Eita. Por isso que a Aládio vai nessa veia profética dele aí. Muito bem. Então, Rogério, o que nós vamos falar hoje, hein? Sobre o quê? Rocha, primeiro eu queria fazer uma pergunta pra você. Pergunta-me. Se eu pedisse uma música de Natal, qual que você lembraria agora? Música de Natal? É. Deixa brilhar. Então canta, eu quero ver um pouquinho. Sinto um deserto em meu coração, vou atravessando sem direção. Aí, ó. Sigo Sabe por quê? buscando. Porque esse é o nosso episódio de Natal. Ah, é? É, Já? Já. Porque o Natal tá aí, né, Tá cara? aí, né? Daí tem que falar do Natal. Não vamos falar do velhinho. Não vamos falar do velhinho do Chapeuzinho Não vamos falar Vermelho. do você. Não. Vamos falar do- Não, do mim pode falar, Dom Velhinho. entendeu? Pode falar. Ah, outro velhinho que não. É. Ah, entendi. E assim, o que acontece, Rocha? As igrejas viram um movimento em dezembro, novembro. verdade. É cantata. E é tão legal isso. E é legal porque é uma movimentação da igreja, vamos dizer assim, da comunidade, né? Porque eu sempre vejo que nas cantatas de Natal, as famílias que não são da igreja vão, Sim, são convidados, né? frequentam. E né? a gente pode, assim, ver... naquela igrejinha pequenininha, os caras fazem uma cantata Alguma com o coisa máximo assim. que eles podem fazer. Sim. Né? E tem igrejas grandes que fazem, e as igrejas pequenas vão muitas vezes nas igrejas grandes ver e aprendem. alguma coisa, e né? daí na próxima eles já melhoram. Exatamente. Né? E existe toda uma confusão aí, que tem que ter roteirista, tem que ter música, tem que ter músico, arranjo, Tudo isso? palco, luz. Mas não é só um culto de Natal? Não, Precisa diretor? é um culto de Natal. Diretor de arte? Mas tem que ser diretor? bem feito. É mesmo. Eu tenho só uma frase para falar disso assim. Se você vai lá, é daquele jeito, você pode entender que aquelas pessoas daquele lugar estão dando o melhor que eles podem dar. Com certeza. Pode não ser a melhor cantata, mas a pessoa está ali dando o melhor que ela pode. Sim. Né? Se ela canta daquele jeito ali, se for uma dupla cantando um hino de louvor lá de Natal, e eles ensaiaram para aquilo naquele dia, e puseram a melhor roupa, passaram perfume, pentearam o cabelo, passaram um gel, uma maquiagem, um negócio, é aquilo que eles têm o melhor para dar. Não é verdade? Tem outras igrejas que têm estrutura, o ano todo os caras só pensam em Natal, né? Então, e é sobre isso que nós vamos falar aqui. Ah, entendi. Entendeu? Sobre Natal. Natal. Natal, o nascimento de Jesus. Que coisa boa. Entendeu? E é uma chance que... Uma chance Uma chance. que a sociedade tem de relembrar e de... relembrar o que é o Natal, o verdadeiro Natal, né? Toda cantata ela tem uma mensagem voltando para o que é principal, porque o comércio está sempre dizendo, não, você vai comprar, você vai presentear e tal. Eles estão dizendo, não, o presente já veio. É Jesus. Verdade. Nós já recebemos, nós já temos. É. E as famílias se reúnem, né, cara? Eu acho que às vezes a pessoa não vai nem na igreja. Né? Mas as famílias se reúnem, cantam e até trocam um presente ali, um homenageia o outro. Um exemplo, porque para trocar um presente com você, eu vou ter que pensar em você.
Mesmo que seja o comércio, Sim, sim. mas eu vou dizer, cara, o Rocha gosta de camiseta azul. Vou dar mais uma para ele participar do podcast. Vou te dar uma xícara do Alvo, que não Xícara tem do nenhuma. Alvo. Ô, compra a xícara aí, ó. Aliás, Temos xícara para vender, xícara pessoal. pra vender. Quiser aí, ó. um brinde aí com água. aqui, brinde Água aqui. com gás hoje. Aqui, ó. A Hoje com produção aqui gás. tá cada vez- Não, tá melhorando, hein? Tá melhorando, hein? Eu acho que é patrocínio da. Antes a gente só fingia que, Ceviche. que não tinha nem água, né? Não. A gente fingia A gente tava- fingia que não agora tinha. já A tem água água era com gás. quente. Agora já tá. E, Rocha, antes da gente entrar com o nosso convidado, eu queria mostrar aí, Rocha, você que é o nosso expositor. Opa! Olha aí, ó. O Aládio preparou um cartão para você dar de presente de Natal. Com quantas músicas ali, Rocha? 57 Mais músicas. de 100 músicas. Vira atrás aí, ó. Com playback, velho. Olha lá, ó. Mais de 100 músicas. Porque o Aládio, vocês não sabem, ele é cantor. Quem não sabe, vai lá e procura. Cantor Aládio Camargo. Vai lá que você vai ver. olha só. Ele canta uma música bonita, cara, e bem. Ó, arranja bonito os negócios dele, hein? É bonito. O cara tem bom gosto. O saxofonista que toca pra ele Ah, também é mas muito tem bom, uns né? arranjos lá, nossa. Tem, o cara do sax é muito bom. É bom pra caramba. Eu queria conhecer ele. Então tá tudo aí, ó, pessoal. Se você quer dar. assistir o podcast que você conhece. E olha, nesse cartão, como é que funciona? Você lê o QR aponta Code, aqui o QR Code e daí o que acontece? daí as músicas vêm para você baixar no seu celular, no seu computador, entendeu? E aí o que acontece? Você entra em contato com a Aládio, ó. Contato nosso aqui, ó. Fala com a Aládio, encomenda seu cartão, né? Ele envia para você, manda o motoboy entregar, se virem para pegar isso aí, porque é muito legal. Quem gosta de uma música um estilo sertanejo, não? O que você canta, Aládio? Sertanejo, não? É um sertanejo gospel. Isso. Mas é bonito, troço de bom feito, gosto. bem feito. Não é gritado igual lá o Zezé de Camargo, que nem tem voz pra cantar. O cara tem uma voz, hein? Não, a Aládio faz fono. Como é que é? Canta aí, Aládio, como é que é? Quem salva é Jesus. Ele manda essa aí. Gente, mas vamos pro lá. podcast, senão vocês vão desligar daqui a pouco aí. Rocha, então fala aí do nosso... vou dar bem-vindo aqui pro Guto Silva. Guto Silva, senhoras e senhores. E aí, gente? Tô muito feliz de estar aqui, gente. Tô olhando, na verdade, eu olho pro Rocha aqui, a gente tem só uns dias, né? Só uns de dias amizade. de amizade aí. E, Que cara, legal, que legal. é muito, para mim é um privilégio enorme. Eu falei para vocês aqui, nessa cadeira já sentaram muitos gigantes e aí agora tem eu, né? Na verdade eu vim aqui por causa da Aládio, né? Mas já que me chamaram, né, gente? Vamos falar, né? Mas é um privilégio. E principalmente poder falar do que a gente ama, né, gente? A gente tá aqui para compartilhar essas coisas legais que Deus tem feito na nossa vida e a oportunidade de fazer isso que a gente faz. Né? Antônio Augusto Teodoro da Silva, Isso. nosso querido Guto. Guto Silva. Que bom, que bom. A gente se conheceu aí faz um tempo aí, né? Uns diazinhos. Uns dias. Só não é Quase mais 20 que eu, né, anos já. Rocha? Não, o Rogério Não conto mais. não conta, né? A gente parou de fazer conta, né? Depois de 40 anos a gente para de A gente contar. para. Mas o Guto a gente conheceu... Eu fui dar aula na sua igreja, aula de... Isso. Aula de canto, música, teoria musical. teoria musical e tal. Na época eu tava na Quadrangular. Isso lá, 2008, por aí. E eu tava no Coda nessa época, lá no Estúdio Coda, trabalhando com os meninos, fazia marketing na época, com o Luciano. Luciano, Cristiano. Eu tava com os meninos, Fabiano. o Fabiano tava lá com eles, né? E, cara, foi um tempo muito especial, porque a gente teve essa oportunidade de levar para aquela comunidade, uma comunidade, isso que a gente falou, uma comunidade pequena, Isso. com muitas limitações. E foi muito bom. E foi muito bom, foi um tempo importante para a comunidade. Um tempo depois, um ano e pouco, mais ou menos, eu acabei indo para a PIB, né? Em 2010 eu fui para a PIB. E aí em 2010 eu já entrei imerso já nos grandes eventos da PIB. Aí foi muito sensacional, muito sensacional. E para quem não sabe, a formação, uma das formações, né, é marketing. E tô eu lá, belo formoso, na faculdade. E eu tinha um professor de marketing, o professor saiu, entrou outro professor de marketing. Vem outro professor de marketing. Aí, vamos ver quem que é. Aparece o Guto. Você vai ser meu professor de marketing na faculdade. Sensacional. Foi muito legal. Aqueles encontros que a vida, né, prepara pra gente, que são encontros maravilhosos. Maravilhoso. E agora Estamos de volta. estamos aí, nessa mesa de comunhão, de bate-papo, de informação, De celebração. de Legal. celebração. Estamos aqui Muito legal. juntos mais uma vez. Que bênção. Muito legal. Muito legal, Guto. E como sempre a gente conta aqui, né, a parte mais importante do Guto. Sim. Porque as artes que ele faz a gente vai contar, mas que ele é casado com a Pamela. Então. Graças Esse a é Deus, um negócio, né? essa mulher virtuosa. Essa é maravilhosa. Né? Então,
Essa aí é a Pâmela, daí a gente tem também a Beatriz, que é a pequena Beatriz Sim, lá. 3 Quantos aninhos. Três aninhos. 3 aninhos. Ah, cara. Maravilhosa. Beijo pras Que meninas. legal. Esse aí, E ele é o chefe do Ministro de Artes lá da PIB. Ele é o chefe de tudo lá, o cara que comanda. Ele não aparece. Só quando tá dando bronca que ele aparece. É bem o contrário, né? A gente tá lá para servir, né? Mas isso, é muito especial. A gente tem... O Ministério de Artes na PIB tá embaixo da adoração, né? Então a gente tem... É muita gente, são muitos ministérios juntos, misturados ali. É uma bênção. Para mim é um privilégio enorme, né? Poder servir nessa área. Uma área que encanta meu coração, que eu creio que Deus tem me levantado nesse tempo. Então é uma bênção. Guto, antes da Especial. gente entrar lá sobre Natal Aleluia, toda essa estrutura, o que é para você uma igreja que monta uma cantata ou que monta um culto de Natal? O que vem na sua cabeça, assim, né? Falando disso, assim, de uma maneira mais simples, assim? Eu tive a experiência de poder fazer isso numa comunidade muito pequena e numa comunidade muito grande. Mas o coração é o mesmo. Porque quando a gente faz isso, a gente faz com o coração no lugar de, em primeiro lugar, anunciar a vinda do nosso Salvador. Esse é o porquê da gente fazer cantatas musicais, teatro musical, para esse momento do ano. Anunciar a palavra, poder evangelizar, poder trazer pessoas para a igreja que vão ter esse momento de celebração e, ao mesmo tempo, vão conhecer de verdade esse Cristo que a gente ama. E também tem essa coisa do engajamento da igreja, que isso para mim é muito rico. Porque é uma das coisas que eu acho que são mais gratificantes no que a gente faz, além de, obviamente, por exemplo, no Natal Aleluia, que a gente tem um alcance muito grande, que não é só da cidade, ele acontece no mundo todo, porque a gente transmite pelo YouTube, então são centenas de milhares de pessoas que acabam ficando online, mas o coração é o mesmo. Anunciar a palavra e envolver pessoas, engajar pessoas, mobilizar a igreja, gerar um processo em que a arte começa a fazer mais sentido para a vida das pessoas e acaba sendo um meio de serviço. Então, às vezes numa igreja pequena, você vai fazer um figurino e tem uma senhorinha que ela fala, puxa, eu não sei o que eu posso servir na igreja. Porque eu não sou diaconisa, eu não faço isso, não faço aquilo. Mas ela sabe costurar e bordar. Sabe costurar. Pregar um botão. Pregar um botão. Né? É uma pessoa que tem habilidade para desenhar, uma pessoa que é um músico que às vezes é iniciante, mas ele quer participar, ele está cantando num coral, ele está tocando dentro de uma banda, começa dentro de uma orquestra. E Deus vai dando para a gente essas ferramentas para que a gente possa engajar as pessoas, envolvê-las. E é um processo em que Cristo continua sendo pregado na vida dessas pessoas. É sensacional. E é engraçado que a gente, por muito tempo, por muitas décadas, parece que a gente entregou as artes. Sim. Né? Não, nós de certa forma, fomos contra tudo que se chamava arte. Tudo que chamava artista era mal visto. Não, artista não. Não, artista não, arte não. Engraçado que a gente pouco lê Salmo 33:3, que Sim. diz cantai um cântico novo e tocai com arte. Com arte, Tocai bem, com excelência. com excelência. E às vezes a gente pensa, não, né? Quando a gente viu, irmãos, É para Jesus. vou cantar um hino aqui, se eu esquecer a letra, mas é para Jesus. É isso. E fazia de qualquer jeito. E a gente vê o Natal Aleluia, que é um negócio maravilhoso, com muita arte, com todo tipo de arte, arte teatral, com arte visual, com arte da música, arte da Dança. dança, e tudo em prol do reino. E a gente retomando o que é nosso. A gente crê nisso. Porque a palavra diz que toda a dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Sim. E a gente entregou alguns dons para o mundo. Ah, não, esse dom a gente não vai mais fazer. E que não faz sentido nenhum, né? Porque a gente vai ver... Estamos pegando de volta. Existe uma evidência bíblica da unção de Deus sobre o artista, quando o Bezalel é ungido para criar toda a arte que está no templo. Sim. Ele e todos os seus ajudantes. E ali Deus dá uma lista de coisas, de habilidades que ele entrega a esses artistas, e nós entendemos que Deus continua entregando essas habilidades, continua dando à sua igreja a possibilidade de utilizar essa arte.
não só como meio de adoração, mas de propagação da palavra. Exatamente. Então, assim, para nós é um privilégio. E também é algo que está nos nossos valores, né? O nosso ministério crê nisso, que a nossa arte é para o Senhor. Amém. E o Senhor quer e espera de nós o melhor. Ele espera a excelência. Ele nos planta a excelência. Então a gente tem que fazer o melhor mesmo. E ao mesmo tempo em que a gente faz o nosso melhor e a nossa arte toda é para o Senhor, as pessoas são mais importantes do que as coisas. Nós cremos nisso. Então a gente faz isso com as pessoas. Não pelas pessoas, utilizando as pessoas, mas junto. É um processo que a gente precisa viver na igreja, né? Então é muito especial. Eu ri do Guto, cara, que eu falei, ô Guto, manda um currículo pra mim e tal, né? Ele falou, não, cara, só fala que eu sou o Guto lá na igreja. Não, cara, mas eu preciso me apresentar aqui, Dá uma né? moral pra você. Não, pra apresentar o cara. Quem que é esse cara? Tá aqui, né? Não. Aí ele falou, não, cara, não, vamos o quê? Daí eu falei, cara, tem que mandar. Daí ele pegou e... Aí eu tava lendo, né, o que ele me mandou primeiro, e daí eu tava vendo aqui, né? O cara atuou com 13 anos na área de marketing, né, na parte corporativa, vendas, eventos e tal. Então, assim, a gente fica pensando assim, o cara estava lá treinando. E numa agência top, né, de Curitiba, se, não era? se qualificando, sabe por quê? Porque, cara, né, hoje ele vive tempo integral no ministério, né? Desde o ano passado, né? Eu já vinha em tempo parcial, né? Desde 18 eu estava muito envolvido já na equipe dentro da área dos musicais, né? Desde 18. Aí, de 22 para cá, eu comecei, além da parte musical dos musicais, fazer a parte de direção artística. E aí Deus já... Eu estava terminando a faculdade já de teologia, Deus já tinha falado comigo sobre isso. E você vê que negócio legal, porque quando a gente vê a história de José, a gente pensa assim, José era um sonhador, né? Às vezes a gente fala mal dos sonhadores, né? Mas os sonhadores vão dominar o mundo, né? Deus planta os sonhos no nosso coração. Deus não que tem planta os fazer. sonhos, né? Ou você acha que, mesmo aqueles sonhos dos feixes se dobrando, das Sim. estrelas, você acha que era coisa da cabeça dele? Deus implantou nele. Aí, quando os irmãos souberam, aquela coisa toda, foi para o Egito, virou escravo, aí ele começou, prisioneiro, né? Escravo, começou lá a administrar a casa de Potifar, que era uma casa só. Depois ele começou a administrar o sistema carcerário do Egito. E Deus estava preparando ele para quê? Para administrar o mundo. Sim. O mundo da época girava em torno do Egito. Sim. Né? Daí a gente vê a tua história, se diz, eu vim de uma igreja pequena, daí eu fiquei 13 anos lá, não sei o quê. Não parece um pouco a história de José? Foi ser capacitado. Bem menos, né? Mas a gente... mano, mas a gente vê isso, né? A gente vê o agir de Deus mesmo. Porque assim, chega uma hora, igual ali na PIB, que a gente está falando aqui, que precisa de uma qualificação é o maior evento ali preparada, Sim. porque tem muita gente envolvida. Sim. Exato. E a maior parte é voluntário. Só que o evento, a máquina, a engrenagem não é voluntária, ela tem que acontecer Sim. com precisão. Isso. Tem que acontecer na hora que E mais que tal tudo, coisa. né? A gente está lidando com pessoas. Sim. E nós temos uma missão. Então, não pode ser nenhum cara totalmente técnico. Totalmente Sim. técnico. E nem totalmente pastoral, que não se preocupe com a excelência técnica ou que não tenha experiência. Não pode ser leigo então, no negócio, É, né? então Chega é uma um hora, desafio. não dá para ser mais, mas É um desafio. assim, a palavra do voluntário, vamos fazendo aqui como dá, vamos testando, experimentando. Tem hora que ali se já não der, beleza. Não, tá, por É, exemplo, a gente estamos não num tem ano mais aí, essa opção, né? eu cheguei lá no ano passado, acho que eu fui lá, no retrasado, sei lá, e assim, já tinha todo um esquema para entrar, um horário, o lugar e tal. Então, assim, não é só um evento lá. Não, ele faz parte do calendário de Curitiba, Sim, do é Natal, né? Então, Quando eu fui, eu ele é um evento fotografava, da cidade. É um evento fotografava da com o cidade. Correio, eu fui várias vezes, né, que eles entregam lá para o Natal Aleluia um selo comemorativo de Natal, Sim. que é referente a isso, né? Então, a cidade reconhece, né, até no... É uma relevância Reconhece muito grande, e né? espera. Exato, é uma relevância muito grande, porque, enfim, a gente prega a palavra. Esse é o sentido do Natal Aleluia existir. Ok. Mas também, ele é um evento que, para o Natal de Curitiba, ele é muito rico, porque é o maior evento voluntário que acontece no Natal.
né? E ele é um dos maiores espetáculos de Natal do Brasil. Sim. E quando Então, a igreja muito legal, devolve né? esse conteúdo cultural para a cidade, maravilhoso. está abençoando. Se ainda não falasse, assim, nem falasse de Jesus, mas se a igreja tivesse um espetáculo desse que devolve para tirando a religiosidade, vamos dizer assim, eu não gosto de igreja, não gosto de crente, né? Falasse isso. Sim. Mas, cara, quando você devolve aquilo para a cidade, a contrapartida que o cara chega assim e fala, meu, cidade é maravilhosa. sensacional, né? Mas Maravilhosa. Mesmo que você não goste, a excelência que é feito, a parte artística, visual, audiovisual, as composições, tem uma relevância que, se você diz, mas eu nunca vou em igreja, eu não quero ir numa igreja, mas isso é um espetáculo que vai além, né? E os próprios números dizem isso pra gente, porque a gente tem muita gente que não só não é da PIB, como não são cristãos ou não são cristãos evangélicos, mas que vão nos musicais. E assim, a gente tem um número alto de pessoas que não são crentes e estão indo. E pra gente é isso mesmo, né? Porque culturalmente também é muito rico. É muito né? rico, muito rico. E o legal é isso, né? Eu tô há alguns anos, né? Mas o musical tá chegando no 27º ano. 27º. Então, gente, são gerações. E o mais legal é que a gente ainda tem pessoas que fizeram o primeiro. Muitos que fizeram o primeiro. Sim. A Tininha, por exemplo. Tininha, tô revelando tua idade e tal. A Tininha tá Vai dar lá. ruim. A Tininha tem mais de 27 anos. Tem mais de 27 anos, com certeza. Isso aí, E assim, E ela começou muito criança. Muito criança. Novinha. E assim, e é uma bênção, assim, porque é um pessoal que tá na orquestra, um pessoal que tá na produção, um pessoal... Muitos dos músicos, atores, gente do coral, pessoal que fez parte do primeiro coral. É lindo, gente, é lindo. E é um musical que ele oscilou de estar dentro da igreja, estar em espaço fora da igreja, depois voltar para a igreja, e num formato bem de cantata, depois as cantatas com roteiro teatral. Isso. Aí a gente teve uma época que eu não estava na PIB, lá em 2006, 2007, que eram roteiros teatrais, composições também próprias, pensadas no teatro musical. Aí depois novas cantatas e tal. Então a gente teve sempre essa variedade estilística, né, nesse musical, que é muito legal, que também devolve essa cultura, né? Entrega para a comunidade muita cultura. E desde agora, 22... No 2021 também a gente fez isso, né? De roteiro teatral, musical, com as composições pensadas pro musical, e a gente vem nesse processo, né? Então, assim, para tudo isso, quando se começa a pensar em Natal Aleluia? Eu agora estou trabalhando... Do 24, vamos dizer assim. Então, agora nós estamos já na idealização do 25. Do 24 está resolvido. Do 25. 24 resolvido. Do 24 a gente está nas finalizações dele. Ok. Nessa etapa. A gente está ensaiando E já se pensa em e 25? no final... Sim. Uau, Tem que pensar. Tem que pensar. O objetivo que... Desde que eu comecei agora em tempo integral nesse projeto, que não é só Natal Aleluia, né? Natal Aleluia é um dos musicais. A gente faz ainda de Páscoa. A gente tem em torno aí de 12 macroeventos na PIB que a gente faz produção. Tá. Se a gente não faz diretamente, faz indiretamente. Mas o Natal Aleluia é o maior, obviamente, né? O que movimenta mais gente. Então, a gente quer chegar por volta de 1 ano a 1 ano e 2 meses de antecipação da pré-produção. Então, por exemplo, agora a gente começa... A nossa intenção é chegar lá, logo depois do Ressurreto, que acontece na Páscoa, já com as composições prontas, roteiro pronto, pré-produção pronta. Para a gente já se preocupar com o Ressurreto do próximo ano. E assim a gente tem uma sequência de trabalho. Porque no ministério, gente, de verdade, é tanta coisa, são tantos compromissos que a gente tem, que não só os musicais, tem todos esses ministérios, dança, teatro, todas as áreas musicais, a gente lá tem pandeiros, circo, tem um monte de... Não, e tem a parte técnica, né? E que é tem enorme. luz, tem luz, Sim, tem a com parte de teatro, iluminação, toda a parte figurino, de VJ, projeção. né? Figurino, cenografia, projeção. Assim, vamos dizer, então, já que está pronto o 24, quantas pessoas estão envolvidas, mais ou menos, assim? Olha, nesse momento a gente tem a área musical toda da PIB que está envolvida e a área teatral, enfim, dança, todos os Mídia, todos os performáticos estão. Tá. Então,
indiretamente, vamos dizer que nesse momento a gente já tem 1.000 pessoas alcançadas. A gente chega no final do Natal Aleluia normalmente com 1.200 voluntários. Né? A quem a gente chama de servos adoradores, que são aqueles que adoram ao Senhor com seus dons e talentos, servindo aos outros e servindo ao E reino. equipe técnica, você já tem um número aí aproximado de pessoas Olha, tecnicamente, entre maestros, operadores de som, cara de Olha, luz, só os técnicos dão mais de 200. Só os técnicos, porque de toda a equipe, como são muitos voluntários e a gente tem escalas, da comunicação a gente tem mais de 50. Pessoal que fica com a gente na House Mix, lá em cima, para quem não conhece a PIB, a gente tem uma parte superior, Sim, que sim. tem uma House Mix grande lá, e fica todo mundo de iluminação, VJ, que são as projeções, telas e tudo mais. Todos os syncs que a gente faz com produtor musical, diretor artístico. Então a gente fica ali todo mundo pendurado na mesma linha, conversando. comunicador. E o pessoal que está soltando não só a parte dos VS, timecode, aí começamos a sopa de letria técnica Sim, sim, aqui, né? Mas a gente tem toda essa estrutura ali, e só aquela equipe ali, normalmente a gente fica em 10, 12 na house, mais todo mundo que está no palco, mais todo mundo que está apoio na parte de recepção, na parte de entradas, saídas, brigada de porque incêndio. Outro dia eu fui com o Marinho lá, embaixo ali do palco ali, é uma cidade... Tem uma- Uma Ali- cidade de equipamento sim, ali sim. o negócio, né? Ali embaixo a gente tem os estúdios, tem toda a parte de transmissão. Transmissão. Então, a mix de áudio para transmissão tem ali, a ilha de edição toda tá lá, reportagem, a equipe toda fica Foto, lá. Então, a gente tem... né? Graças a Deus, né, que a gente tem essa estrutura. Pra gente é maravilhoso, assim, né? E a gente tá sempre pensando, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Eu lembro de... eu participei do primeiro na Aleluia, né? Fiz aquele Icônico. aquele Pô, solo lá. você Esse tá que você velho. cantou hoje. Que é o Deixa Deixa brilhar. E eu lembro que a primeira... foi muito engraçado que o pastor Marcílio me convidou, o pai do Marcelinho, né? aham. Me convidou para fazer um teste. Porque era uma música em inglês Uhum. que o Marcelo traduziu, né, pro português, me deu uma partitura e o pastor Marcílio falou, ó, venha tal dia aqui e apresenta essa música para mim. Quando eu olhei a música, eu falei, pô, mas isso aqui é uma música para tenor, né? A extensão. Uhum. Eu falei, isso aqui não é muito para mim, mas vamos lá. E eu fui lá, fiz o... Daí o pastor Marcílio me recebeu ali no templo, na capela, né? Uhum. Ele ficou lá na técnica, entrou lá, ficou lá dentro. Não sei se pôs um fone de ouvido que ele fez lá. E eu soltou o playback e eu cantei a música. Ele gostou, tá ótimo, não sei o quê. Vem aqui tal dia. Aí, no dia da cantata. Me falou, ó, venha tal dia, tal hora. Maravilhoso. Cara. E eu cheguei lá no dia pronto, né? Cheguei lá, aí o diretor, que era na época, ele me recebeu assim e falou, então você que é o Rocha, é? Eu falei, sou eu. Então, aí ele falou assim, você é o único cantor que chega no dia da estreia para cantar. Eu falei, mas não me avisaram para vir nos ensaios, não sabia de nada. Né? Foi assim, foi um clima meio Tenso estranho, ali, né? meio tenso ali, né? Que loucura. E a gente fez a primeira apresentação. Depois, o coral tinha 200 pessoas. Sim, A orquestra tinha 60 figuras. é maravilhoso. E tinha dança também. Então, já no primeiro... E a gente apresentou no shopping estação. Uhum. A gente apresentou na Ópera de Arame. Sim, sim. Então, Esse tempo da Ópera de Arame, que era maravilhoso. E eu já achava um negócio grandioso. Agora, tá Num nível, né? num nível... A régua foi subindo. A com- régua subiu É uma demais. baita responsabilidade, gente. E Porque assim, os caras que quando plantaram você são heróis, né? E quando você sobe a régua, já era, não dá pra voltar. Ano que vem não pode ser régua mais baixo. Exatamente. Né? Exato. Nunca vai Todo poder mundo, ser menos. a criatividade, cara, eu sempre penso na criatividade, né? Ano que vem, o que nós vamos inventar? Exato. Depois de 30, praticamente, ali, né? Mas você Não, sabe o primeiro que... Natal Aleluia, desculpa, o primeiro Natal Aleluia, nós pegamos um repertório americano, Sim. que foi traduzido. Agora vocês estão compondo. Sim. Agora não, faz tempo, né? Na verdade, assim,
foram ondas de composição que aconteceram, né? Sim, sim, sim. Então aconteceu lá no 5, 6 e 7, que tinha esse movimento. Tá. E aí, dali pra frente, muitas coisas que eram uma curadoria, assim, que o pastor Paulo Davi, maravilhoso, sempre fez, né? E trouxe cantatas incríveis. Tinha algumas coisas autorais, mas na grande maioria eram daí Coisa pronta, que vinha prontas pronta, e tal. Só traduzia E tal. algumas orquestradas aqui, Certo, né? certo. Então, material sempre muito rico. E a gente já estava com isso no coração. Na verdade, desde que eu comecei a trabalhar com o pastor Ragner, eu vinha falando assim, vamos escrever. Sensacional. E aí a gente foi nessa e tal, e quando chegou, eu toquei no 2017, que foi os 20 anos, e teve Deixa Brilhar. Teve, Eu falei, cadê o Rocha? Aí acabou que não foi o Rocha que cantou, foi lindo. Não, mas Maravilhoso. Foi demais. Mas- Nathanael cantou. Nathanael Pollack. Eu acho que ele fez Nathanael eles Pollack. fizeram, acho que um quarteto, não lembro Não, bem ao certo. e ele fez muito bem. Maravilhoso. Ele tem um timbre bonito pra caramba, né? muito bom. E aí nesse eu toquei. Acho que é No Nathaniel, 18, não é? Ele não é Nathaniel. Nathaniel. É, Nathaniel. Desculpa, Nathanael. Filho da segura irmã o nome do Geralda Nathaniel porque ele tá saudosa Geralda. memória. ele tá totalmente ligado a essa mudança da composição. Já vamos chegar lá. Boa, ele é boa. o cara que, ele é uma virada de chave Tá, para nós legal, no ministério. legal. Ele é um pai para mim, né? Natan, ó, Ah, amo você. Legal. Mas eu conheço E- o Nathaniel Pollack antes de você, velho. Não, o Nata, Entendeu? segundo sabemos, ele deu as primeiras aulas pro senhor Marinho Brasil Marinho. de violãozinho. Olha aí, ó. Checaremos checaremos essa informação aí. que é um negócio sensacional, né? Mas assim, em 17 eu toquei, 18 a minha esposa estava dançando. E a gente tava mudando e tudo mais, e eu conversei com o pastor Ragnar e falei assim, eu não consigo participar mais ativamente, então, como a Pá vai dançar, eu não estou à disposição. E eu fui para os ensaios e percebi que o batera estava com a partitura, estava inteira, aquela partitura enorme, e ele Uma tocando... grade. E assim, era um musical difícil. Era um musical que ele precisava ficar muito atento, tinha muito detalhe. E eu vi que aquilo tava... E caía, ele pegava e tal. Aí eu botei um foninho, fui do lado dele, meu amigo, né? Aí sentei do lado dele e falei, eu troco pra você. E esse meu musical foi eu e ele. Nós ficamos todos os dias, eu fiquei dentro da bateria com ele, trocando partitura. E pra mim foi... Servindo. Cara, aquilo foi muito especial. Esse é o Guto. Muito especial. Esse é o Meu Guto que eu coração, assim, porque eu pude servir meu amigo, É. né? E o Navarro, ali a gente se tornou mais que irmão. Foi muito especial. E o próximo passo, no último dia, o pastor Ragnar senta comigo, eu lembro como fosse hoje. Ele senta comigo no palco. Eu tinha dito a ele, anos antes, eu falei, olha, Deus falou comigo um negócio, que eu tinha que te entregar as minhas mãos, porque eu preciso trabalhar contigo. Eu não sei o que a gente vai fazer junto. Mas o Senhor me falou. Eu estava orando e entendi isso de Deus. Então, eu estou aqui à tua disposição. E amém, né? Trabalhando com ele nas equipes e tal. Nesse dia ele sentou comigo, olha, eu entendi de Deus agora que tem algo importante para a gente fazer. Eu queria que você me acompanhasse agora nos musicais, a partir de 2018. Então você começa fazendo agora o Ressurreto, que era o próximo musical que ia acontecer no Que início de era 2019. Isso. E aí, o que você me diz? Ora, tranquilo, pensa. Eu falei, eu já te falei. Não tem nem que pensar. O que eu te falei, nada mudou. Meu coração continua aqui. E desde então a gente começou a construir essa coisa. Gente, vamos lá, vamos pensar esses musicais juntos e tal. Então foi um processo que a gente teve. O 2019, o Natalio de 2019 foi super celebrativo. O Adoniran, o pastor Adoniran, fez um personagem que era um radialista, todo de época. Foi lindo de fazer. Muito bom. Muito gostoso de fazer. E aí, no 20, veio a pandemia. Foi um mega desafio. E a gente já estava no coração de começar a escrever o musical por completo, né? Todas as canções, Tudo autoral. tudo autoral. E aí a gente ia pro 20 com essa ideia, só que Sim. com a pandemia, com tudo que aconteceu, e agora? Como é que a gente faz? O próprio Ressurreto a gente não executou, a gente não fez, né? O que ia acontecer no 20. Sim, porque fechou tudo em março, né? E o Ressurreto já é em abril ali. Já né? era ali em seguida. Não tinha A como. gente até tinha começado os ensaios, mas a gente teve, Não dava. teve que parar. Uhum. E aí a gente fez um cinematográfico, a Bruna Stoidel foi quem dirigiu toda a parte de cinema que a gente fez, então tinha um roteiro
de filme e a gente fazia ao vivo as canções, tudo com distanciamento, orquestra pequena, coral gravou tudo no mosaiquinho, cada um gravando no seu celular. Sim, sim. E a gente juntava aquilo tudo. Então foi muito desafiador, mas foi um espetáculo lindo, assim. E da mesma maneira a gente fez o Ressurreto daí do 21. Mas a gente começou aquele ano falando, Deus está nos entregando uma palavra, a gente precisa seguir. Na virada do ano, o Nathaniel apresentou uma música pro Samuel Barros, que dirigia o Nataleluia naquele momento. De 20 para 21. De 20 para 21. Ele apresentou uma música que chamava Não Há Lugar. E ela basicamente era um dueto de Maria e José, dizendo não há lugar Não há aqui lugar pra nós, né? pro meu bebê nascer, Sim, onde que eu vou colocá-lo, como meu bebê vai poder nascer, como o Salvador vai nascer se não há lugar. E aí surgiu o roteiro em cima da música do Nata. Mas a música do Pollack mesmo. Do Ele Nathaniel. fez? Ele que fez. Uau. E a partir legal. da canção dele, escrevemos um musical, Um Lugar para Nascer, Que isso, gente. maravilhoso, e no qual a gente acompanhava José e Maria batendo nas portas. Tá. E essas canções iam permeando esse momento até que as crianças, né, numa licença poética ali, na última casa que bateu, elas apontam: olha, eu sei de um lugar que vocês podem ir. E eles encontram lá aquele estábulo, a manjedoura, e ali Jesus nasce a um som de baião e chachado, com o repente de Maria e José cantando juntos, composição nossa, com vários compositores. Essa canção, se não me engano, nós fomos em 6 ou 8 compositores. Então, sensacional a jornada. E tudo a gente fez via Zoom. Caramba. Tudo remoto. A gente entrava, ficava ali por volta de 2 horas, discutindo as canções, depois trabalhava sozinho, Sim, voltava. não dava para se encontrar mesmo, né? Um negócio Presencialmente, sensacional. tá. Assim, mesmo em meio à sequidão que a gente estava vivendo, um momento muito desafiador, Deus é fiel e vai dando estratégia. E foi plantando palavra, foi plantando direção. Então foi um musical tão forte. E o Samuel Barros, que era o diretor, fez o personagem de Herodes, que foi assim... Meu, é a música, talvez, a música mais executada desde então, desses Nataleluias, porque ficou assim, para a memória da igreja. Épico. Ué, não, é maravilhoso. Ele cantando Fecha em Todas as Portas, é sensacional aquilo. E aí a gente termina aquele 21 e escrevemos um musical de Dia dos Pais, um musical de Dia das Mães. E assim a gente começou os projetos de composição de novos musicais. 2022 foi um concerto de Natal. E aí no 23, durante o concerto, eu estava dirigindo, indo para... Eu não lembro se foi o 3º ou 4º dia, isso já me falha a memória. Mas foi num dos últimos dias, do meio para o final do Nataleluia. E tem uma canção do Estênio Márcios que sempre teve no meu coração, que é O Senhor do Tempo. E aqui eu ficava... É uma canção... Eu tinha feito uma playlist no Spotify, mandado para o pastor Ragnar, e falei, ó, essa playlist aqui nós estamos sonhando com o Nataleluia no futuro. Não sei o que Deus vai fazer, vamos lá. E era a primeira música dessa playlist. Eu vindo, dirigindo assim... Eu enxerguei essa cena. Esse homem que, quando criança, conheceu a Jesus. Jovem, ele orava ferventemente, tinha seu caderno de oração, se entregou a Deus. Adulto, ele se esfria. E daí, quando velho, ele está em sonho se rendendo a Jesus. Essa cena, com cada um deles, estava muito clara na minha mente. Eu cheguei... Tava o Samuel, tava o Fabinho, filho do Marinho, que escreve as coisas com a gente. Falei, gente, eu preciso contar um negócio pra vocês. Eu tava vindo, eu tô com essa música na cabeça, soltei a música. E se a gente tivesse um velho que reencontrasse Jesus em sonho, depois da sua velhice, sendo lembrado de toda a história que o Senhor construiu na vida deles, e essa música seria o ápice do espetáculo, vamos orar por isso e tal. Começamos a orar e Deus começou a fazer. E foi um musical que foi, por vários motivos, foi uma virada, né? Foi um tempo de transição da minha vida, foi um tempo de transição da igreja. Muito legal. Nossa, foi, e assim, todo o nosso coração no espetáculo, né? A gente trouxe um monte de gente que já... Teve um pessoal que não fazia Nataleluia com a gente há mais de 10 anos. O Ronan Bonfim voltou a trabalhar com a gente na parte de programação visual, toda essa parte de cenários digitais e tal. O pastor Adriano Fogaça, que foi para a Europa, né? Ficou na Espanha, voltou, fez o personagem principal. Pra gente foi assim...
Cara, foi um tempo, um derramar de Deus na nossa vida. E foram várias coisas. O tempo de reencontro que muitos tiveram com Jesus. A gente teve muito testemunho. Porque normalmente a gente tem os nossos velhinhos dentro dos espetáculos, são aqueles que são a referência, são os bonzinhos. E esse era o velhinho que estava em sofrimento. Era aquele que estava perdido. Então foi tão especial assim. E, de novo, né? Teve mais de 10 compositores. Nós fomos acho que nesse 4 ou 5 roteiristas escrevendo junto. E toda essa galera que a gente já falou de voluntários, né? Tanto na parte criativa quanto na parte técnica. Então é uma benção a gente poder fazer isso como igreja, sendo igreja. Você vendo que você escreve isso tudo, porque é o Senhor que está escrevendo. Sim. E ao mesmo tempo, entra uma pandeirista no palco que ela é personagem e ela faz parte disso, e ela se sente parte disso. As crianças, a cena de criança era a infância do Francisco. E essas crianças estavam lá não para uma cantata apenas, que está super bem ensaiada e que é aquele momento de número, mas porque elas fazem parte dessa história. Porque elas contam essa história junto. Então isso é uma coisa que é muito gratificante para a gente. A gente se sente muito amado por Deus de poder fazer isso. Uau. Cara. E deixa eu te fazer uma pergunta, Guto. 25 já tem uma certa ideia aí, já está no radar de vocês. Estamos orando por isso, inclusive. Que é uma ideia um pouco diferente do que a gente está fazendo agora, né? Você pode falar alguma coisa sobre isso ou ainda... Do 25 ou do 24? Do 25. Do 25... O Rocha quer spoiler. Eu quero spoiler. Eu vou dar um spoiler. Vai. Ele será de época. De época? O que isso quer dizer? Que não é contemporâneo, não é dos tempos atuais. É mais um roteiro de época. Mas o que você diz época? Você diz mais épico, mais... O épico... 100 anos atrás, 1000 anos atrás, 10 anos atrás? O de 2000 anos atrás é esse ano, né? Esse ano, 2000. Esse aqui nós vamos trabalhar tempo de Jesus mesmo, nós vamos trabalhar nascimento de Jesus, mas aí tem o modo como a gente conta isso, né? Qual é o texto bíblico que nos ampara e qual é o óculos que nós estamos usando, né? Quem é a pessoa que conta essa história, né? Quem vai contar essa história? Então vamos falar do 24, depois a gente fala do 25? Vamos. 24 se chama Mabat, a esperança. Mabat é uma palavra em hebraico que fala da esperança na chegada do Messias. E esse trecho de Lucas 1 até a primeira parte de Lucas 2, em que a gente tem a narração não só da anunciação da vinda de Jesus para Maria, mas também de João Batista para Isabel e para Zacarias, e aqui toda a história que acontece com esse casal, é o pano de fundo para a vinda do Salvador. Porque a gente está olhando por meio da vinda desse profeta que vai falar de Jesus. Então nós estamos olhando... Que é o primo dele. Que é o primo dele. Isso. E a gente vai olhar o que era esse mundo judaico daquele momento, como eram as pessoas naquele momento, e qual era a esperança que estava se perdendo naquele momento. Onde estava a esperança dessas pessoas? E quando vem o Messias em Cristo, o que ele significa para esse povo? E qual é a nossa esperança hoje? Nesse Messias, nesse Cristo Salvador. Tá, agora você me despertou para uma outra pergunta. Como é que é feito esse trabalho de época? Os teólogos envolvidos, tem teólogos, tem historiadores. Sim. O que envolve para você me contar uma história de 2000 anos atrás? A primeira coisa, a gente sempre centraliza na palavra. Perfeito. A gente começa em oração. O start é uma palavra. É a palavra. Perfeito. Se a palavra está falando com a gente entende que Deus está falando. Nós submetemos a nossa liderança a tudo que a gente faz. Okay. Não só o plot inicial, mas à medida que a gente tem uma palavra, tem as canções, tem as afirmações que esse musical faz. Porque, de verdade, né, gente? A gente está, de certa maneira, a gente está fazendo teologia quando a gente está fazendo um espetáculo desse. Você está falando... É teologia. Você está falando de Deus, você está pregando a palavra a partir da arte. Então, tudo isso a gente tem que fazer revisão. Está amarradinho ali. Tem que estar amarrado. A gente precisa fazer um estudo histórico para entender, ok, o que a gente está contando faz sentido, a geografia era essa, a condição dessas pessoas era essa,
essas palavras em hebraico e esses textos em hebraico, o que eles queriam dizer para aquele momento, né? E como a gente pode utilizar esse material também. Então a gente tem o professor Lucas lá da Fabapar está ajudando a gente nas línguas originais. A gente tem mais uma equipe estudando e a gente amarrando esse processo. Tem muita pesquisa aí, né? Tem muita pesquisa. Totalmente, né? A gente tem a Grace, porque, assim, o André, ó, que estão muito focados nisso. Nesse sentido de colocar uma coisa que é verdadeira, é certa, vocês estão representando a igreja. Não estão representando o Natal Aleluia. Exato. Porque se tiver uma corda solta ali, você lá na PIB, Exato. os caras, entendeu? Não é o Guto que... Não é. Nem Sim. sabe quem que é o Guto. A gente tem que vocês tomar têm que- muito cuidado, né? Uma ponta solta... Tem que ter cuidado com... É permitido licença poética. Sim. Portanto, que não fira os preceitos que já estão Sim. fundamentados. Eu posso usar uma licença poética. Claro. As crianças dirigem o casal, tem um lugar aqui. Sim. Isso é licença poética. Mas não fere. Não em muda em nada a narrativa, não muda em história. nada o que o Senhor já nos revelou pela palavra. Agora, o que passa de licença poética é perigoso. Exato. E essa é uma esse é o preocupação cuidado nossa. que vocês têm. Isso. Isso é lindo. Esse é um processo. A gente vive esse processo. Porque as ideias são maravilhosas. Deus vai dando pra gente criatividade. Não, e e a tem gente muita vai viagem, fazendo. artista junto, Nossa! música. A viagem da muita maionese mente é muito criativa legal, junto. né? Meu Deus, não, é lindo. Você tem que sair limando, jogando Mas aí, fora ideias boas. e essa né? edição é muito importante. Porque, por exemplo, às vezes a ideia é maravilhosa, mas ela cabe no Natal. Opa, Ela faz sentido. Às vezes é um momento muito emocional. tá. Vou dar um exemplo. A primeira ideia pro Natal Aleluia do ano passado, o personagem principal tinha uma doença degenerativa. Que era esse senhor que volta... Aí como volta que eu pra mim. vou no Natal contar isso e puxar a história pra cima, porque é a celebração da Tem que vida de Jesus. terminar. Entendeu? Se a gente não tem edição das ideias, Certo. você corre muito risco de, às vezes, nem tá ferindo a palavra, mas você tá fazendo uma coisa que não é adequada para o momento e não é adequado para a igreja. E para famílias que estão vivendo isso. Não, você tá abrindo uma ferida que está cicatrizando. Então, isso é um cuidado. De outro lado, é um espetáculo que se chama A Esperança. Mabat, A Esperança. Para onde nós estamos indo? O que a gente precisa demonstrar? Termina como? Com a esperança. Com a esperança. Sim. Então, futuro. todo musical vai trazer isso. É um musical, por exemplo, que a nossa orientação musical... Eu e o Marinho praticamente estou morando na casa do Marinho agora, né? Porque a gente está o tempo Aí ele inteiro... falou, cara, pega na segunda-feira que é a folga dele. Senão, não, nunca tem mais. tem que ser na segunda, Senão porque nunca senão... O resto a gente tá... Daí te A gente agradece aí tá você ter parado a a sua milhão. folga. Não, que é um prazer, né, gente? Né? E a gente Mas fala do que a é. gente ama, é uma delícia. Então, nesse processo, por exemplo, a gente está assim, amarrando essas coisas todas e, como é teatro musical, o que a gente faz carrega a história. As apresentações que acontecem, elas não são apresentações, elas são cenas de uma história. O teatro musical é assim, né? Então, à medida que a gente constrói uma trilha, essa trilha está empurrando a história. Então, se tem, por exemplo, um violino, o que esse violino diz? Nesse é um musical, por exemplo, que o violino ele tem uma função narrativa. Toda vez que a gente ouve o violino naquele solo, a gente está num ambiente judaico, a gente está num ambiente Certo. desse povo. Melodias menores, em tom menor. Isso, tem, as escalinhas todas estão lá. A gente tem melódico, menor harmônico. isso, a gente está o tempo inteiro apontando para uma estética. Essa estética fala alguma coisa para a gente. Quando a gente tem ambientes mais fechados, aí a gente tem outros instrumentos, as cordas, elas dão Talvez esse... um cello, Isso. mais solene. Eu só não vou falar mais porque Tá bom, começa tá a dar bom. muito spoiler. Tá ótimo. Mas tudo é intencional. Então, Tudo é nesse intencional. processo de ser tudo intencional, primeiro, nós seguimos aquilo que Deus fala com a gente. Se a palavra está nos dizendo, se Deus em oração tem falado conosco, o Espírito Santo tem nos movido nesse sentido, a gente vai caminhar com essa palavra. Então, o roteiro vai para aquele lugar. Nesse sentido, foi muito lindo, porque como a gente trabalha em vários compositores e roteiristas, Deus vai entregando um pouquinho para cada um. E quando a gente se junta, a gente fala, uau, Deus tem testificado coisas no nosso coração, e aí a gente vai, escreve, propõe para a igreja e as coisas vão acontecendo. E o legal também disso aí que tira o dono, né? Sim, Tira o dono, eu que totalmente. fiz, eu que consegui. Não, eu tava na equipe, eu tava A no... composição é toda minha, a direção é toda minha. Tanto que a ideia inicial desse musical não é minha, nem do pastor Hagner, nem de nenhum dos líderes ministeriais. É de um voluntário, líder ministerial, que
com quem a gente tem caminhado, que está trabalhando junto nesse grupo de composição dos musicais, mas que Deus falou com ele. Ele estava orando e falou, cara, eu queria te contar o que Deus está falando no meu coração. E a gente entendeu que era tempo de contar essa história. Então é muito legal. E tem um versículo bíblico que diz assim, que a paz seja o parâmetro das coisas, né? Sim. Que a paz é que você... Então, teve uma ideia, aí, cara, eu senti paz nisso. Pô, eu também. Não, e se a gente... sabe, não tem uma discórdia. Não, essa ideia é horrível, isso não vamos fazer. Porque porque Deus não é Deus de confusão. Amém. E se a gente percebe a confusão, a gente para ali. Para ali. Ô, gente, vamos dar que foi o caso da tal da doença degenerativa, aquela opção de roteiro. Não. Deus está dando paz aqui? Vamos lá. Isso. E foi exatamente isso. Deus deu paz no nosso coração. Naquele momento, o pastor Paulo Davi estava interagindo com a gente. Ele falou, eu acho preocupante. Vamos repensar? Isso. Então isso é muito legal. Porque a gente precisa confiar também na sabedoria que Deus deu para os nossos mestres. Tem momentos em que você precisa se aconselhar. Tem momentos não, o tempo inteiro, né? Sim, sim. Mas eu acho que a grande coisa é que da sabedoria. Nós vivemos isso. É um processo coletivo. A composição é coletiva, a criação é coletiva. E aí o que eu e o Marinho fazemos? Depois que a gente pegou aquilo tudo, legal, agora nós vamos dar essa juntada aí. Quem que é esse Marinho, cara? Um tal de Marinho Brasil, né? Não conhecemos. Ninguém conhece, né? Não, eu acho que ele já deve ter feito, ele é nosso curador aqui. Eu acho que ele fez uns... De todos aqui, ele deve ter feito uns 15 episódios. Ele é sócio. Ele fala que ele só não está em todos aqui porque ele viaja muito. Ele é muito famoso. Ele é muito atarefado. Você não estava em todo episódio, ele não estava aqui. Eu até falei para ele, escuta, você quer ir comigo ou você quer continuar trabalhando? Porque se eu tô de folga, você está trabalhando. Sim, né? alguém tem que trabalhar. Depois alguém meio tem que cuidar assim. do nojinha. É meio isso assim, né? E daí amanhã já tô eu lá de novo com ele. Sim. Mas isso é uma coisa muito louca também, as parcerias que Deus vai fazendo. Eu e o Marinho, eu creio com toda certeza que Deus trouxe ele para a igreja, a gente se conheceu e Deus fez algo criativo entre nós que é impressionante. As ideias, às vezes eu tenho uma ideia, eu não falei com ele, eu vou apresentar, ele está me apresentando o mesmo caminho. Ele fala, de onde que vem disso? O link é muito rápido. O link é muito forte. Uau. E uma coisa que vem muito do céu, assim, o coração, por que nós estamos fazendo isso? A gente entende, primeiro, né? Nós profetizamos a partir da arte. Né? Nós anunciamos a palavra de Deus a partir da arte. A ferramenta de vocês é isso. Arte. Então a gente crê que esse é o... A gente não está fazendo a arte gratuitamente pela arte ou só pelo belo. Mas a gente entende que o belo também adora a Deus. Então, fazer o belo é adoração também. E esse coração, ter isso claro, é o que está no nosso coração para formar novas gerações. Não adianta a gente fazer o que a gente faz e amanhã não tem alguém que está puxando, que está mantendo essa chama viva. Então, o Natália Luia e os outros musicais nos dão essa possibilidade, né? De levar para frente, de formar novos. Quantos voluntários são? No final de uma história dessa aí? 1.200 na média. 1.200. Aí você acha que 1.200 pessoas iriam trabalhar gratuitamente, empenhar horas de ensaio, de estudo, Em que parte do mundo? Entendeu? Não existe Não isso. vai, cara. Se não tiver esse amor que vem de Deus, essa ligação, isso é o reino de Deus. Né? Pensamento de reino, uma coisa muito maior. Sim. O cara não está pensando no umbigo dele ali, na fama dele, na música dele, na voz dele. Porque eu vejo aquele coral, eu conheço muita gente ali. Sim. E tem gente que é solista, que é cantor, que o cara tá lá, acabado, tá lá com a roupinha, sentado lá, a camiseta. Tem gente cantor cantando, consagrado. Gente que tem nome, né, como cantor. É isso, né? Tipo assim, Tá ali dentro de um naipe. já gravou disco, já gravou CD, já Isso, dirigiu, já fez arranjo, já compôs. Exatamente. E o cara Gente, tá ali servindo. Na boa, nossa própria né? equipe, veja, o Samuel Barros, que também está nos musicais com a gente e tal, ele já foi diretor, faz outras coisas, está dirigindo outras áreas hoje e cada dia a gente está num lugar. Porque a gente não é isso, a gente está servindo. Né? Então isso é uma coisa linda. E com o mesmo coração que ele dirigia, o mesmo coração ele continua com os outros projetos. Hoje ele... Não, isso mantém uma energia nova a cada vez, né? Sim. Porque amanhã você... Cara, cadê o Guto? Não, o Guto não é mais o
o cacique aqui, ele tá cuidando lá, não sei o que, tá lá embaixo Tá do lá na palco. bateria, lá, Sim. trocando a partitura do baterista. voltou a trocar e precisou um cara pra trocar lá. Tá lá. Aí ele- Ó, anos atrás eu tava na área de base, tocando violão, dirigindo louvor. Isso. Era outro, E tá outro tudo lugar. certo. O Rocha me conheceu, eu tava Sim, dirigindo louvor na igreja dirigindo pequena. louvor. Exatamente. Mas o que acontece? Deus nos chama para aquilo que Ele nos comissionou para aquele tempo. E eu creio que esse é o tempo da gente plantar algo. A gente está vivendo um avivamento nas artes aqui na nossa cidade. Essa é uma realidade. A gente está vendo isso acontecer. Porque às vezes eu vejo também, né? Pessoas que chegam numa igreja, num lugar, e ele é altamente capacitado. Né? Ele é mesmo. Ninguém, né? E o cara já chega, ele quer ir lá. Ele, não, cara, já vou aqui. Não, cara, vai tocar violão. Eu sei tocar muito bem violão, mas eu posso fazer arranjo também, sim. Vai chegar um dia que você vai fazer arranjo, vai chegar um dia que você vai chegar e sentar naquela cadeira. Né? E não é nem porque Deus judia, testa. Não, cara. Não. Vai lá e sirva, se entregue, preste o seu melhor ali. Eu toco violão. Toca o seu melhor violão. Sim. Eu faço sax. Esquente bem o sax, afine ele, vai lá e toque na banda. Tá lá na orquestra. E vai sentado. Ter momento em que nada disso você vai fazer. Você vai estar no Ministério Infantil, apoiando o pessoal, numa portaria, num estacionamento, e com o mesmo coração. Se chamarem o Rocha para cantar lá de novo o Brilha uma Luz, né? Deixa brilhar. Deixa brilhar. Ele vai. Mas não, o Natanael já cantou um dia, eu não vou mais, agora já foi. Era a minha música, que eu fui consagrado com ela, agora na minha voz. Cara, o negócio tem nada a ver, né? Tem nada a ver. A gente vê nisso aqui, que eu acho que pode ser aqui, vamos dizer, uma lição de cantata de Natal. Todo mundo é todo mundo. Todo mundo é tudo. Isso. E entendeu? Até a escolha de a gente caminhar cada vez mais para o teatro musical não é só pelo estilo, mas é porque no teatro musical todo mundo está apoiando o outro. Você está fazendo, se envolve todo mundo, você está fazendo escada para o outro. Porque não é assim, então agora vai ter a apresentação, então tem uma cena, aí vem uma música. Naquela música ali, então, é a dança do fulano, é o grupo do ciclano, e que tem o seu lugar, é uma bênção. E anos a gente fez isso e é lindo. Mas a nossa proposta nós podemos ser um nisso também. Então, quando a gente faz uma cena que tem uma família, todo mundo é família. Então, por exemplo, no Natal do ano passado, tinha uma cena em que, na família, tinha as pandeiristas entrando, que eram parte da família, o elenco teatral, que também dançava, outras bailarinas de hip hop, de clássico, tudo misturado, um monte de ator. E era uma festa de família que todo mundo estava ali junto. Num outro momento, você tem portadores de deficiência, né? Pessoas com deficiência, e surdos que estavam ali fazendo não só a coreografia da canção, mas eles eram os personagens, porque uma das personagens era surda. Então, no final das contas, a gente está contando história. E para contar história, nós somos uma igreja. Então, quando a gente olha para o palco, a gente está vendo a igreja e não só os personagens. Isso é uma riqueza. Uma das cantatas que eu fui, aliás, nem sei que ano. E eu fui também... Né, já fui em várias, mas também já não fui em muitas, e enfim, quando dá e tal. E eu cheguei lá, sentei lá na galeria e tal. Quando eu olhei, falei, cara, o que o Aldo tá fazendo lá embaixo? Né, o Aldo Mata. O Aldo, Aí depois pensando, eu falei assim, cara, ele era um ator, tava atuando, né? E o Aldo é meu amigo também há um tempinho já, né? A gente se conhece, no tempo da Donep e tal. Aí ele teve todo um quadro de doença e tudo e tal. Aí eu pensando assim, cara, pensa pro bem-estar dele. Totalmente. Um cara que passou por uma doença quase de morte ali, de totalmente, né? Sim. Muita dificuldade. Cara, tava lá, ator, vestido e fazendo e tal. Falei, cara, sensacional, né? Isso aí que você fala. E eu não tava nem envolvido no processo, né? É uma visão minha de fora. E veja como alcançou teu coração, né? Porque isso marca. O cara tá ali. Isso marca. Né? E quando eu falo Natal Aleluia, eu talvez não lembre de nenhuma cena. Quando você contou agora, eu me liguei em várias que eu vi. Mas, Rogério, Natal Aleluia, eu vi o Aldo. Eu vi um dia que o Aldo, igreja. Entendeu? Tava lá. Então, isso é muito legal. É uma riqueza. E assim, então, veja bem, a gente está falando aqui lições, porque a gente não está falando especificamente no AlvoCast do Natal Aleluia. Claro, você está falando porque você está
Imerso, Imerso. né? Não tem como falar de respirando você, isso. não Claro, tem. sim. Né? Foi a máscarazinha de oxigênio tua, né? Então, assim, eu vou comprar o cheeseburger por causa da tua aleluia. Vou, né? Você só pensa nisso, né? Sim. Então, assim, Totalmente. a gente disse assim, vamos fazer um apontamento, uma lista, um checklist de 10 aqui. A gente diria assim, ó, igreja que quer fazer um Natal, qualquer coisa de Natal, unidade da igreja. Unidade. Pensa na unidade. Sem Aí a dúvida. segunda coisa, o que seria? Vamos usar nossos talentos. Tá, vamos convidar o Rocha para fazer um solo? Legal. Mas vamos usar os nossos talentos. Isso é uma né? coisa que a gente Motivar tem o nosso caminhado. pessoal. O irmão que fica na portaria, ele vai ser o guardião lá, que vai ficar com o chapéu do não sei o quê, com a lança, esperando. O irmão que cuida na portaria está sempre em pé lá, cara. Exato. É o cara que recebe todo Exato. mundo. Põe ele lá no palco, põe a roupa nele, o negócio, o cara tá E lá. o legal é que a gente Entende? acaba praticando isso durante o ano. Porque o Natal Aleluia, ele não é um fim em si mesmo. A igreja continua se movimentando. Sim, tem tudo. E aí esse ano a gente fez um Dia dos Pais, por exemplo, que a gente teve um coro masculino, que era do pessoal do Legacy, né? O Ministério de Homens nosso lá. Mas uma homarada que nunca cantou em coral. Gente, foi um negócio sobrenatural. O impacto para a igreja. Som daquilo, né? Fortíssimo. No Dia dos Pais, eles cantando sobre paternidade, assumindo a responsabilidade de pai, aquilo foi muito comovente para a igreja. Profético. Foi incrível, incrível. E aí, óbvio, né? Essas coisas vão acontecendo, a gente vai fazendo, daí, opa, tem alguma coisa ali. Então, esse ano, por exemplo, a gente tem um coro masculino que entra como personagem, Certo. que vai ser sensacional também. Momento Claro, bem vai. específico, mas que tem a ver com Vai isso. usar. Que é o irmão que está servindo na portaria, é o irmão que ele não é cantor de coral recorrentemente, mas por conta de um evento, 2 eventos, um processo e tal, começou a se integrar. E o nosso coral, assim, ele oscila ali de ter até 300 pessoas em ensaios. E daí quando a gente vai para o palco, até por conta da quantidade de coisas que a gente tem no palco, ultimamente a gente tem feito um rodízio para que todo mundo consiga, são muitos dias de apresentação, aí todo mundo consegue servir, Às vezes todo a mundo pessoa consegue... está trabalhando, tem uma escala lá, É. 16 por não sei o quê, 35, né? O cara E daí- pode ir naquele dia. E aí todo mundo consegue participar, né? Um outro negócio que a gente podia falar aqui, né? É, que eu vi você falando e a gente vai pegando aqui. Ó. Eu tô de fora, tô ouvindo você falar. Usar os nossos técnicos, porque muitas vezes contratamos um som aqui e tal, e fique tranquilo. Não. O cara que está todo culto, que é muito É a equipe. simples e não sei o É a quê, equipe que tá chegou lá. um som de fora, cara. Vocês pegam esse cara aqui, ele vai carregar aí, ele vai ligar, eu quero que ele esteja aí junto. Sim. Porque ele vai crescer. Ó, se você der a dica, ele vai ficar aqui nessa luz apertando aqui. Se você. Porque aquele ali, teu servo de todo dia, Sim. ele tá no dia lá. do Natal na tua igreja, ele não pode ser descartado. Ele não pode Não, ficar. ao contrário. Fique com a tua família. Capaz, cara, minha igreja está acesa. E eu tô, não, fica aí, fique sentado, fique de boa aí. Não. Esse é o nosso coração. Né? Inclusive, essa equipe técnica, por exemplo, tem um monte de gente que serve durante o ano. E às vezes não consegue servir no final do ano, mas aqueles que conseguem, a gente procura sempre Põe numa escala estar ali. com eles. E os líderes de cada área, isso é muito legal, eles têm esse coração. Os líderes todos que estão dentro desses ministérios mais técnicos, iluminação, o VJ, o pessoal do som, o pessoal todo de transmissão, toda a parte de comunicação, é um momento muito integrativo. Então, esse é o nosso coração. E é para onde a gente sempre aponta, é onde a gente bate. Não, a gente tem que estar com a nossa equipe. Claro que, às vezes, a gente tem voluntários que são profissionais da área. Sim, São e tá tudo voluntários certo. como vocês, por exemplo. E tem Vocês coisa que não vai conseguir fazer. É. Né? Tipo, precisa lá para pôr um VJ o negócio, o cara tá com uma mesa que ninguém nunca viu a mesa ali. Tem que ter o cara, claro. Mas aí, e qual é o resultado depois? Então esse cara vem, traz um recurso físico, né? Traz uma tecnologia, mas ele traz junto conhecimento. Claro, ele traz junto crescimento. coração. Ele traz novos insights para a igreja e disso a gente sai com novas coisas. Esses últimos anos que a gente voltou a pegar um pouco mais essa parte de produção cenográfica, fazer de novo essa parte tecnológica ali, desde do 23 para cá, a gente 22, né? A gente veio trazendo de novo, pouco a pouco, plantando algumas coisas, não que a gente não estivesse fazendo, a gente sempre fez.
Mas, por exemplo, no último a gente teve 3 palcos giratórios. Não, é isso aí que eu ia falar. Cheguei lá, Fabiano, o que você tá fazendo aqui, cara? Vou fazer o palco girar. O cara só ia fazer o palco girar. O palco gira. O Chega uma trabalho hora ali. dele era esse. Ali vai girar para uma música, que vai mudar o cenário, vai acontecer, vai girar ali, o palco vai girar. Mas ó, olha que maravilhoso. Entendeu? As coisas que E só o Deus faz. conhecimento que ele tem. Sim. Né? Era Sim. toda aquela traquitana de montar o palco, Não, soldar. conhecimento que ele Ele tem. tá ali agora sentado, mas ele já soldou tudo lá por baixo. E fez, outra, né? é o Fabiano, que é produtor musical, que Técnico de som. técnico de som, Não sei o quê. professor engenheiro, Pardal, que cara, inventa. cria tudo que você imaginar. Então, é um cara que tá com a gente ali, ele não tá pensando só naquele palco giratório. Ele tá com a gente no processo criativo, ele tá ali fazendo acontecer Pro coisas. próximo ele já tem coisa. Se falar, já chega como. Não, Nós cara, já estamos, na verdade, agora trabalhando em outra traquitana desse ano. Que tem um monte de traquitana escondida ali, né? Meu Deus. E ó, sabe, Guto, eu vou falar um negócio que eu sei que lá é normal. Muita gente, e eu já passei por isso, é experiência própria, né, do ofício. A gente vai numa igreja pequena, você vai na sexta-feira, monta não sei o quê, sábado, domingo, você fica lá montando não sei o que lá, domingo você passa internado ali, montando, puxando fio, soldando cabo, né, isso não é um caso lá, porque hoje é profissional, tem uma verba, é feito, mas assim, eu passei quantas noites, cara, ali, soldando cabo, puxando fio, puxando o Vivemos microfone, não sei o que e tal. Erguendo caixa. E a caixa chegava emprestada, ia buscar uma caixa emprestada, montava, ia um tapete, televisão não sei da onde. Aí, muitas vezes, não é uma crítica, mas é para ligar as pessoas. Muitas vezes as pessoas esquecem de um alimento. Sim. De um alimento, cara. Você estava ali, já tinha fechado tudo, e você estava ali, cara, não comemos nada. Isso pra Porque você gente tá é uma envolvido preocupação naquilo enorme. E assim. não se liga, né? Isso é uma preocupação enorme pra gente, eu de acho tudo. que... E Uma é coisa muita que- gente, é E bastante é muita comida. gente. É. Daí o que acontece? Tem as coisas invisíveis dos espetáculos. Esse Que é o lance. isso, porque- isso aí. Bastidores. Na igreja pequena tem gente cabeando coisa, e na grande também. Claro, alguém vai ligar Na quantos igreja- microfones tem. E assim, às vezes, olha lá, a PIB como é uma igreja que tem uma equipe profissional e uma equipe voluntária, então você tem alguns contratados que estão ali mantendo a estrutura, né? E que são os profissionais, que são a referência. Então, com aquele conhecimento ali, né? E tem toda uma galera voluntária. É responsabilidade nossa. Então, isso, ao longo dos anos, tem sido sempre uma construção. Principalmente nos ensaios gerais, aquele pedaço mais final, a nossa preocupação sempre é o horário que a gente faz, tem transporte para todo mundo. Se a gente percebe, por exemplo, que o ensaio está começando a ficar meio tarde, ou a gente interrompe, ou a gente já faz a organização das caronas, já Você avisa todo mundo. cotiza Para um pra pouquinho, ó, ver gente. Quem Ó, leva quem? Quem quem está pode? sem carona aqui? Então, a gente já começa nesse processo. Alimentação, por exemplo. Às vezes você tem lá... Cara, quantas madrugadas a gente já passou, não só criando, mas fazendo coisas, montando. Ano passado a gente montou um monte de coisa. Então, isso é uma preocupação. Tem pouso, está comendo, tá tudo certo, tá todo mundo sendo atendido. Isso é uma coisa que, graças a Deus, na nossa igreja tem uma preocupação Sabe, e assim, grande com isso. A gente falando no pequeno, porque o grande é o grande e o grande acontece. Acontece na tua lá, acontece na Odivec, acontece na ABA, acontece Sim. e acontece, são igrejas estruturadas. Mas, por exemplo, assim, cara, eu já passei isso. A gente acabar de montar e tudo, Deus, olha, a igreja está toda suja, cara. Cara, e vamos limpar então a igreja. Cara, isso... Entendeu? Aí dava morto, cara. Não tinha mais energia para nada. A gente, vamos varrer aqui, passar aspirador, E aí limpar você vê palco, o não sei valor quê. da movimentação do voluntariado. Cara, o voluntariado né? tinha que estar ali, alguém, um diácono, uma pessoa que pudesse, uma irmã da limpeza, alguém que viesse, né? Mas isso aí é o quê? A administração. Eu acho que isso Então, tem mesmo- muito a ver com a visão da igreja Toda. toda. Então, Todos vamos têm que para se uma envolver. realidade bem pequena, porque a gente já teve em igreja pequena, a gente sabe como é que é. Quando você tem uma igreja, por exemplo, que não tem um colegiado de pastor, tem um pastor e um auxiliar às vezes, ou máximo tem um pastor, igreja pequena, tem poucos recursos. Às vezes esse é o pastor que ele está varrendo, a esposa dele está fazendo tudo na igreja. Faz o cachorro quente de trás. A família está Né? cuidando. E glória a Deus, porque eles são maravilhosos. Agora, é que nem célula. A gente vai fazer um musical e aí tem o irmãozinho que eu sei que ele vem no culto e tudo é dedicado. Irmão, vem cá. O que você acha de você vir amanhã aqui
e você é o responsável por manter o ambiente limpo enquanto a galera está trabalhando. Você pode até chamar outras pessoas, eu te ajudo nisso. A gente começa a mobilizar. Você não confere para a pessoa uma tarefa, mas uma responsabilidade. Cara, sai todo Isso mundo do engaja. palco, 200 do palco, os copinhos de água ficam ali, fica aqui, tudo aquela coisa. Aí, tipo, a produção tem que ir lá pegar. Né? Alguém vai ter que pegar. Alguém tem que tirar os copinhos, né? Alguém tem que pegar. E assim, eu passei muita coisa assim, e também coisas legais, né? Que teve uma igreja que a gente fez um musical, e daí depois estavam servindo mesas, depois os pastores vieram servir os salgados para quem estava na... Ah, é muito lindo. Entendeu? Isso. Eles vieram, lindo. todos ficou os diáconos, voluntariado, todo mundo sentou com as famílias, tal, legal. E daí eles vieram servir, trazer refrigerante, trazer as coisas. Uma coisa simples, mas que tinha um valor ali. Mas tem muito significado. É, muito significado, né? Porque se Marca o uma líder pessoa. serve a sua comunidade, a comunidade entende, puxa, Entende? eu estou numa Vamos comunidade servir. que está preocupada em servir. Esse é o padrão. Se o meu líder está servindo, eu tenho que servir junto. Esse é o padrão. E a gente está seguindo só o que Jesus já fez. Ou é Ele isso, serviu. Ou é isso, ou é uma oligarquia, né? O cara é um déspota às vezes, né? Só quer sugar da igreja. Quase não tem isso aqui. Não, Agora eu tô falando bobagem, bobagem, Rocha. lá nos Emirados, sei lá onde. Não é no Brasil. Não, isso. no Brasil não. No Brasil não. Mas, que legal quando... Porque todo lugar que a gente vê, a igreja tem a cara do pastor. Ah, isso. Não Nós é? temos que dar glórias a Deus. A gente está Cara, vivendo e um às vezes, tempo de ó, unidade Tem tão a cara do maravilhoso. pastor e às vezes o pastor não sabe fazer. Mas se ele te permite fazer, cara, Já é ele fica ali cuidando, não abandona, não, faça se dane. Eu não sei fazer, mas... Como é que junto. você está pensando? Olha, Porque eu fiz um Natal lá também, de uma igreja que eu estava lá. Cara, eu pus televisão, eu pus não sei o quê, eu fiz assim, tal, toda aquela coisa, aluguei som. O bispo na época foi lá, montou som. Um outro amigo meu fez um desconto lá, a gente colocou 2 telas pra gente ler as letras, né? Que só tinha um projetor, a gente não lia nada, não enxergava. Fazia luz também, né? E o bispo ia fazer. O Rocha foi. Pensa a situação. Eu fiz um solo de uma música numa cantata. Que maravilhoso, hein? Pensa, o desastre. Os cantores não chegavam e eu cantei. E aí o Rocha foi nessa mesma cantata fazer um solo. Lembra? Foi lá, estava sentado, a gente chamou ele, foi, cantou, solou. Cara, o Rocha estava cantando a PIB. Maravilhoso. Entendeu? Aí num né? convite de amizade, de servir, o cara foi lá, Foi muito cantou. legal, foi muito Entendeu? Cantamos junto, eu fiz um solo, o outro fez solo, não sei o quê. E todo mundo solava, e dali a pouco veio ele e cantou. Acho que era a mesma música, né? Não, Deixa eu brigar, será que era? Eu não lembro agora, deve ter gravado. Esse é o isso. Mas coração. até, eu cantei essa Esse é o música coração. depois do Natal Aleluia. Virou teu Vem hino cantar que oficial. Virou, aí eu tive que cantar em vários Mas é lugares. muito bonito, é muito bonita bonito. na tua voz, ficou muito marcante, né? Não, e a liberdade, cara, que o pastor dá, né? Uma liberdade até controlada de você estar ali, né? É isso e outra coisa que é bem importante. Eu sou o líder do louvor, ele é o líder da dança, aqui nós vamos mandar aqui. Não, ele vai fazer e vai, assim... Caminhar junto. O pastor sabe menos que você. Não tem esse conhecimento da arte, vamos dizer assim. Mas quando você chega... O pastor senta aqui, ó. O outro pastor, o vice, a esposa, não sei o que. Sente aqui, pessoal. A gente pensou em fazer isso aqui. Eles não vão fazer mais nada, eles não vão alterar nada aquilo de repente. Mas você propõe para eles, olha, a igreja vai fazer isso aqui. Pensamos se chamarem o pessoal das irmãs lá que fazem o círculo de oração para estarem lá com a gente intercedendo. O outro vai fazendo isso aqui. Precisamos de cobertura aqui, tecido para cá. A irmã da decoração lá pode costurar para a gente, juntar 2 lençóis, que a gente precisa de um telão. Já fiz isso. Né? Exato. Quem passa o overlock aí? Mas isso... grudar do lençol, esticar e projetar. E isso entendeu? é uma consciência Né? de que não é um evento que você está fazendo com adoração, com um grupo de louvor, com meia dúzia de pessoas. É com a igreja. É igreja. Muitas vezes a gente chega... Não estou falando mal, de novo aqui, mas é um ponto para se pensar. Assim, aqui, cara, não fala mal, não é nossa intenção. Sim. Mas é ponderar, assim, ó. Tem muita igreja que vê que você chega, você toca violão, precisa muito do violonista. E beleza, você chega, às vezes começa a tocar e está tocando, mas não cuida do violonista. Não estou falando mal, mas assim, cara, é para a gente prestar atenção. Claro. Né? Os músicos, assim que a gente conhece,
passam muito perrengue, passa muita dificuldade, passa muita coisa. E a maioria é voluntário, a maioria esmagadora é voluntário. Entendeu? O cara tá trabalhando, às vezes, mais de 8 horas, 10, 12 horas, e o cara tá tendo tempo de ensaiar, de preparar material, chega, faz 2 ensaios às vezes, faz um ensaio no sábado, vai tocar no domingo, ensaia no domingo também, dependendo da igreja que o cara vai, tem 2 cultos de manhã, 2 cultos à tarde, tem igreja que às vezes faz escala pro final de semana inteiro, o cara toca o final de semana inteiro, então são várias realidades, né? Sim. A gente vive a mesma coisa, porque assim, o desafio é o mesmo para todo mundo, né? O que eu dou, assim, glórias a Deus, é que a nossa comunidade não é cega para isso. Né? A gente vê os nossos líderes se preocupando outra com isso. coisa que eu acho também que não dá pra gente não fazer. O Natal chega, é uma data de pescaria. Tem que fazer. Mas minha igreja tem 100 pessoas. Cara, tem que fazer. Faz. Tem que fazer e tem que trazer a comunidade. E a pessoa... Porque é a tua chance. E gera fruto. Porque às vezes o culto normal é o culto normal. Agora, se eu paro, cara, todo mundo se arruma, ele que é daqui, vai lá, chama, vai no boteco, vai na outra família. Cara, a gente não tem rede social. Pega um papel, um negócio, sai, faz um convite na vizinhança, traz gente porque nós temos um dia especial. Gente, com mídias sociais hoje, o teu Instagram é a porta pro mundo. Né? Então, assim... Você mesmo pode fazer isso, só que não, a gente não fez porque, cara, é preguiça. Falar a verdade, cara. Preguiça. Cara, se você não fizer 4 músicas especiais, não der uma enfeitadinha, o pastor não trouxer uma palavra de Natal. É que as pessoas esperam. Precisam. Você precisa, né? No teu calendário mental, Sim, que você precisa. Sim. Né? Claro que tem aquele paradigma, Então, né? Puxa, a nossa igreja só faz evento. E o culto normal, como é que fica? E o tempo congregacional? E as famílias que acabam ficando de evento em evento e acabam... Aí o voluntariado, né? Cansativo. Se aperta, é cansativo. Mas do outro lado também eu concordo contigo que a gente não pode negligenciar a oportunidade. Eu acho que isso é fundamental. E aí não é só Natal. Tem a Páscoa. E eu acho que a Páscoa, cara, é sensacional. tem que fazer. Isso. Tem. Entendeu? Qualquer igreja, da maior para menor, é uma celebração importante. É um tempo para tua Contar igreja aquela refletir. história. É tempo de evangelismo. É tempo de você sair da casinha. Do tipo, puxa, o que eu estou fazendo aqui precisa ser só aqui? E se eu for para a rua? E se eu fizer alguma intervenção em algum lugar? E se a gente pegar a nossa juventude? As igrejas que mobilizam a juventude, essa não é a igreja do amanhã, é a igreja de hoje. E As a nossas igrejas são a igreja que tem de a hoje. juventude, que a gente tá Claro. deixando... Você dá mole dos caras não terem o que fazer, não estar ocupado, eles vão fazer outra coisa, porque eles têm energia. Exato. Eles têm criatividade, eles querem fazer. Domingo E estava essa lá na igreja, mobilização os é caras maravilhosa. chegaram com um negócio lá, ó, aqui, ó, essa ideia a gente quer fazer. Dali a pouco, começamos a organizar, eu só estava empurrando os banners, dali a pouco eu estava dentro da sketch deles, do negócio. Falei, não, cara, não, vamos aqui, vamos fazer e tal. Já fui pro Instagram da igreja lá, dando risada, entendeu? O velho, eu acho que eu sou ancião da igreja lá, os caras me envolveram, os piados, tudo piazada. Mas é assim. Né? Então, assim, eu Igreja acho isso saudável vive maravilhoso, isso. cara. Maravilhoso. A gente tá aqui dizendo, né? Eu acho que uma das principais falas, assim, ó, é não dá para não fazer. Cara, não importa, não estamos falando de tamanho. Você contou, mas vocês começaram lá atrás. Eu também comecei lá. Entendeu? Sim. Hoje Isso a gente fazia em igreja de 30, 40 membros. Sim, faz, tem que fazer. Entendeu? E assim, o cuidado. Na ânsia de executar, de fazer bem, de fazer bonito, a gente acaba sendo muito forte na ação e, naturalmente, sempre você vai ter que lidar com Vai situações. espanar em algum lugar lá. Em algum lugar vai espanar. Então, é um cuidado emocional, um cuidado relacional. Não é simples. Ó, Todo ano... O cuidado para a liderança não virar chefia, né? Totalmente. Como é difícil, né? E assim, Porque é muito pra tênue. mim, essa é assim... muito tênue. É uma Isso é luta interior. Eu vivo isso. É uma né? luta Mas eu interior. vivia isso no meio corporativo também. Sim. Porque senão a gente não consegue mobilizar. E pior, você acaba criando um legado que é o contrário do que você quer. Você quer mobilizar e fazer com que cada um que esteja contigo consiga alcançar além do seu melhor, possa descobrir ainda mais potencialidades e fazer isso com o coração pleno. E a gente crendo no Senhor, a gente sabe que Deus conferiu para cada um dons e talentos. Deus deu. Mas a responsabilidade nossa é ajudar o cara a acessar isso. Ajudar essa pessoa a viver isso em plenitude. Acreditar nele. E acreditar que ele consegue. Nele, cara, eu consigo. Esse solo aqui Só eu que se a gente tiver essa perspectiva meio chefe, você vai usar o talento do cara,
vai mastigar e vai cuspir. E olha, acho que todos os líderes têm os nomezinhos na sua conta daqueles que, com boas intenções, a gente acabou usando. Pisando no rabo. Esse é o nosso aprendizado. Eu, como líder, assim, gente, nesses anos, eu continuo me sentindo aquele menininho de 8 anos que não aprendeu nada. Eu vejo o ministério tão maior que eu, as coisas tão maiores do que eu, elas continuam me assustando. O Davi e o Golias. Igualzinho. Porque a obra é muito maior que a gente. Para pensar. Gente, eu não tenho nem capacitação técnica, nem idade, nem experiência para um negócio que é desse tamanho. Mas ao mesmo tempo eu tenho uma fé que Deus me chamou para esse tempo. Sabe, Guto, você falando isso, eu lembro do Filipe e do eunuco, aquele encontro. O eunuco estava voltando para a Etiópia, tinha ido adorar em Jerusalém, estava voltando para a Etiópia, lendo ali o rolo, né? E estava lendo ali, e parou, acho que em Isaías. Filipe chega do lado, correndo ali. Entende tu o que lês? Como vou entender se não tem quem me explique? Sabe qual que é o nome disso para mim? Esse trecho da Bíblia se resume em uma palavra para mim: interesse. Por causa do interesse que o eunuco tinha, ele voltou para a Etiópia e evangelizou a África. Ele começou um movimento, ele levou o evangelho para a África. Pensa. Só porque ele tinha interesse. E porque o coração dele estava cheio do Espírito Santo. Isso. E ele queria. Esse é o Guto. Amém. Que tem creio. interesse e está fazendo um negócio grandioso, Glória se a Deus. achando, cara, isso aqui é grande para mim. Mas você tem interesse? Então Deus te usa. Amém. Interesse. Amém. Essa é a palavra. E tem uma coisa que eu creio que é a nossa responsabilidade, de todos nós, né? Eu tive, esse ano, lá na Presbiteriana, a gente teve um encontro que a Jucum fez, e veio o Darrell Miller, que é um teólogo que fala sobre a arte, sobre a beleza. Foi sensacional. E ele começou falando uma coisa bem importante. Uma igreja saudável, ela discipula as nações. A partir da sua arte, a partir da sua teologia. Uma igreja que começa a adoecer, ela começa a assimilar a cultura do mundo. Aqui nós não estamos falando de estilo, aqui nós não estamos falando de estética, não estamos falando nada disso. Nada. Nós estamos falando dos valores. E eu creio nisso. O que nós fazemos discipula as nações. Discipula o bairro daqui de volta. Tá. O que nós fazemos prega a palavra de Deus e mostra os valores que a gente vive. Então, se a gente não olhar para a dimensão disso, assombrado e falando, pai, eu não consigo, mas pelo poder que está no Espírito Santo a gente consegue. Capacitação. Aí a gente consegue estar com o coração no lugar certo para poder viver esse discipulado, que nada mais é do que anunciar. Eu acho que a gente sempre tem que estar um pouquinho aquém do que a gente está fazendo. A gente tem que ser um pouquinho menos capacitado para fazer o que a gente está fazendo, porque isso gera temor e dependência. Se a gente se sentir maior do que o que está fazendo... O medo. Não, daí já... Aquele medinho, né? Já perdeu... Não, quando a gente para... Só que eu tiro de letra. Quando a gente para de achar que a gente precisa de Deus, a gente já se distanciou. Aí vem aquela vozinha louca, essa noite pedindo a tua alma. Exatamente. Então, para você que está aí, eu quero dizer para você, ouça o que Deus está falando contigo. Bora. Na igreja com 30, na igreja com 300, na igreja com 3.000. Talvez seja essa a mensagem do podcast de hoje. Não é contar a história de Natal Aleluia. Não. É dizer pro cara ali, ó, dá para você fazer. Dá. Vamos fazer. Deus te chamou para fazer. Não tenha medo de buscar. O que a gente tem que entender onde está o nosso coração. O meu coração está em ter o melhor microfone, em ter a melhor estrutura, porque eu quero ser uma referência no microfone, na estrutura. Se questione sobre o que você está falando. Mas se o que eu estou fazendo é porque eu creio na mensagem que eu digo, aí faz todo sentido ser o melhor microfone, ser o melhor espaço. Faz todo sentido eu fazer o meu melhor, porque a mensagem é muito importante. O que fazemos e como nós fazemos revela quem nós somos. O que fazemos e como fazemos revela quem somos. Claro. Uau. Guto Silva. Porque... Guto Silva. Viu? Assina aí. Ó, e assim, toda arrepiadinha eu tô falando isso para vocês. Se a gente não fizer isso crendo no Cristo Jesus,
que morreu por mim e por você. Que ia para um Esqueça. outro podcast, para contar de onde eu vim para onde eu estou, né? Porque eu nem vivo estaria, nem na arte estaria. Guto, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você está com quantos anos agora? 42. 42. O que o Guto de 42 anos falaria para o Guto de 8 anos? Você citou esse menino com 8 anos. Você se encontrou com esse menino num sonho, no sonho dele. Deus te levou no sonho dele. Esse menino está sonhando, lá na Uau. caminha dele. O que o Guto de 42 anos falaria para ele hoje? Cara, essa pergunta é fortíssima, hein? Eu diria, ouça sua mãe, crê em Jesus. Ouça sua mãe e crê em Jesus. Simples assim. Ainda que minha mãe fosse católica, toda a base de fé e do coração lá, o Senhor começou... Tanto que, quando eu me converti, bases da minha fé voltaram da minha infância. Okay. Depois de tudo que eu vivi, tive um período longo de afastamento, enorme, assim, né? Até que eu vivesse conversão real, transformação. E, de novo, a palavra veio ao meu encontro. Né? Depois de estar... Eu procurei em tudo que dava. Passei anos em Umbanda, procurei onde deu. A paz Até que que você queria. A paz que eu queria, um dia eu encontrei num culto. E tudo que o meu coração precisava ouvir, naquele culto o Espírito Santo começou a fazer uma obra. E um tempo de oração que aconteceu, coisas muito íntimas do meu coração vieram em oração para o irmão que estava orando por mim. E aquilo foi profundo demais para mim, foi muito forte. Mas eu ainda precisava de um processo de entender processar aquilo que eu estava vivendo. Tanto que daquele dia em diante nunca mais eu pisei num terreiro. Comecei a entrar num processo muito difícil de libertação, de transformação, que aconteceu muito na minha mente, assim. E um dia, lendo um devocionário que eu tinha ganho de um amigo que estava me discipulando, que estava interessado em mim. Interessado. Interesse. Tudo parte Sidão. deles. Sidão foi o cara que cuidou de mim. E ele me deu esse devocionário e lá estava Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é poder para a salvação. E eu entendi o que eu precisava. Ter a coragem de dizer, eu creio em Jesus. Uau. Porque eu tinha vergonha de Jesus, eu tinha vergonha de ser crente, porque eu vivia uma vida falando contra isso. E decidi em diante. Eu já não cantava mais, eu não escrevia mais. Eu não fazia nada mais. Eu tive uma vida muito boêmia, então, assim, minha voz tinha ficado terrível. Eu estava terrível. E Deus foi curando área por área da minha vida. Primeira vez que eu cantei numa igreja, eu não reconheci minha voz. Quando eu te conheci, eu já estava num processo de transformação, assim, que eu estava numa igreja, servindo na área da adoração, já estava sendo cuidado há tempo, quase 2 anos já, 3 anos naquele período. Deus é maravilhoso. E você já estava pastoreando. Já estava cuidando de gente. Já estava cuidando de gente. E foi uma coisa impressionante, né? Quando me perguntam, quando você entendeu que o teu chamado era um chamado pastoral? No dia que eu me converti. Por quê? Porque era automático entender que se eu sirvo a Deus e eu sirvo a igreja. Bom, Eu que sirvo as visão, pessoas. Essa visão é muito boa. Isso ficou claro para mim instantaneamente. Agora, entender o meu papel como pastor, isso foi ao longo do tempo e Deus foi Trabalhado, falando né? É. Tem que ser forjado. inúmeras vezes, né? Até entender que era em tempo integral, até entender que eu precisava de uma mudança de vida, que eu tinha que abrir mão de algumas coisas, que eu não faria isso Perder sozinho, pra faria com a minha ganhar. família. Totalmente, É. totalmente. É que se for rápido, também não funciona. Né? Se lá em 1 Samuel 17, eu acho, Samuel pega o chifre e derrama o óleo na cabeça de Davi, unge ele como rei. E daquele momento ele já fosse rei, o que a Bíblia diz? Daquele momento em diante o Espírito Santo se apossou de Davi. Amém. Mas isso quer dizer que ele podia ser rei naquele dia? Não, demorou. Deus estava Processo. preparando. Protocolado um Reinaldo. Ó, vai ser Reinaldo. Foi protocolado, carimbou, tá, vai ser o próximo rei. É. Eu lembro Processo. o primeiro evento que a gente fez e que eu já estava em tempo integral com o Ministério de Adoração. A gente tem um evento ali na PIB chamado Overture, que é
vamos dizer, a abertura do semestre ou do ano que a gente faz, e que a gente reúne toda a área de adoração para um tempo de comunhão, para um tempo de palavra e um tempo também de direcionamento técnico, direcionamento teológico. Então a gente vive um momento muito especial quando a gente tem o Overture. No ano passado, o primeiro que eu participei como membro, já estando na equipe de adoração em tempo integral, aconteceu da gente testemunhar e tal, né? Porque eu estava mediando um painel com todos os ministros. Como eu era o mais novo da equipe, eu estava mediando. As pessoas faziam perguntas e eu estava mediando. E aí um moço lá perguntou: olha, eu era músico da noite e tal, e me converti, e eu estou vivendo aqui nesse campus, a gente estava no campus Campo Comprido, eu estou vivendo aqui, está sendo uma bênção, a igreja me abraçou, mas eu queria saber de vocês, como é que foi, o que Deus fez na vida de vocês, desde o momento em que vocês se converteram até estar aí hoje? Aí todos os meninos me olharam assim, eu falei, eu entendo que é de Deus. Uhum. Eu testemunhei minha conversão, que Deus fez na arte, na minha vida, e como teve esse resgate todo. Eu lembro do Samuel Barros no meu lado, falando assim, foram 16 anos, né? Daquele dia para esse ano. Até o e ele deu esse exemplo do óleo cair na cabeça, até chegar lá no trono, tem um tempo. Então, é um processo de preparação. Né? E eu creio nisso, assim. Os líderes não nascem prontos. Uhum. E o líder, para entender que ele precisa ser líder, ele precisa aprender a servir. Se o líder não entende que liderar é servir, ele não vai conseguir viver a vida em plenitude. Não entende que como líder ele vai servir mais? Muito mais, ele é o primeiro a servir. É, isso aí. Né? Aquele que quiser ser o maior, sirva mais. Sirva mais, E assim, não tem outro jeito se não tomar a cruz. Né? E isso é uma coisa que eu acho que é fundamental. Então, das muitas coisas que a gente discutiu aqui, no final das contas, é estar com o coração no lugar certo e servir. Olha lá para aquela câmera lá, ó, que é a tua ali, e fala com essa galera que tá nesses dias aí, tá no fervo aqui do Natal Aleluia. Pessoal, a gente tá bem pertinho do Natal, então eu quero dizer para você que está assistindo esse podcast, que está assistindo a gente aqui, o Natal já chegou, então venha para o Natal Aleluia, a gente vai ter as nossas apresentações a partir ali do dia 19 de dezembro. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Tudo que você precisa saber está em nataleluia.com.br. Mas mais do que isso, nós estamos falando para pessoas que foram chamadas por Jesus para anunciar o Evangelho. Então, se você agora está na tua igreja e está produzindo o teu espetáculo, que Deus te abençoe, que Deus te capacite e peça ajuda, fale com a gente, fale com esses guris aqui e procure ajuda. Deus vai te dar as ferramentas que você precisa para anunciar o Evangelho, e essa é uma oportunidade, como a gente falou aqui nesse podcast, é uma oportunidade maravilhosa. Então, sirva a Deus, sirva com o teu coração inteiro. E a gente tem uma notícia para dar para quem acompanha aí, acompanhou a gente o 2024 inteiro, né, Rochinha? Sim. Que a gente vai assistir o Natal Aleluia. Então a gente vai dar uma pausa nos episódios agora. Legal, muito porque bom. todo mundo tem que ir pro Natal Aleluia, tem que preparar as festas da sua família aí, os almoços, as jantas, as ceias, comprar uma roupa nova. Se quiserem mandar presente pra gente, né? Queremos, né? A gente Todos tá queremos. aqui, vou pôr um WhatsApp aqui, fica à vontade, Se né? quiserem dar presente, tem uma caneca do Alvo. Temos a caneca do Alvo, o cartão aqui do Alad, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó. Mais as de 100 músicas do Alad. músicas. Você que gosta de um sertanejo, gosto, bem cantado, bem feitinho, bem produzido. arranjado, tá aqui. E a gente vai dar uma pausa, né, nesses episódios agora. A gente vai continuar repostando, falando com vocês aí, com todo o material que a gente gerou nesse ano. E são, se eu não me engano, 29 episódios, né, Rocha? 29. E foi uma coisa muito desafiadora pra gente, né? Que a gente meteu a cara aqui, o Alad
tá junto nessa parceria com o estúdio dele, com tudo aqui. E a gente, né, tá muito feliz com tudo que aconteceu, com todas as pessoas que prestigiaram, né? E a gente escolheu o Guto para fechar mesmo aqui dia 16, para a gente falar desse assunto que nós estamos vivendo agora do dezembrão aqui, né? E começo de ano, férias, a gente quer que vocês aproveitem aí, tirem férias. A gente vai também tentar descansar um pouco aí, mas não vai parar, a gente continua aqui até a estreia dos novos episódios. Então, a gente tá junto. E você, Rocha, fala aí com esse povo aí. A gente construiu uma audiência do zero. Né? Uma marca do zero. Uma marca do zero. Projeto do zero. Nunca fomos apresentadores de podcast, programa de rádio, nada nesse sentido. E a gente está orgulhoso, no melhor sentido da palavra orgulho, de ter conquistado vocês. De ter conquistado a sua audiência. Você que assiste, você que participa, você que comenta. Nós sentimos que, de alguma forma, a gente conquistou vocês. Quem parou para ver... Quem para para assistir a gente 1 hora numa semana, você assistiu para nós já está... Já é um privilégio ter sua audiência, seu prestígio aí. Né, parar, e tem gente que... Esses dias eu fui ali num evento que eu estava fotografando, várias pessoas vieram conversar. Eu assisti, é muito bom, a gente gosta, os assuntos, né? E os assuntos são variados, sempre com evangélico, com informação de verdade, né? A gente busca isso em cada convidado que vem, a gente quer ele porque ele fala sobre isso. Garanto que você nunca tinha ouvido falar do Natal Aleluia desse jeito, nunca tinha ouvido falar em cantata desse jeito, né, em prestar atenção em detalhes, em pós-produção, que não acaba quando acaba. Né, tem todo um trabalho, né, Guto? Sim. De limpeza. E assim, sabe, muitas vezes a gente vai fazer uma cantata, um trabalho na igreja, o que for, no colégio, o que for. O pós não é a limpeza do lugar. O pós é você ir agradecer a cada um que participou. Sim. Você se confraternizar com aquela pessoa, você tirar um tempo de reconhecimento por aquilo que foi feito. Né? Porque a honra é para o Senhor, tudo certo. Só que a gente está aqui, ó, agradecendo você porque você é importante. Né? Eu agradeço o Rocha, o Aládio, que está aqui sempre com a gente e participou assim de uma maneira acreditando. Né? O Aládio acreditou aqui, às vezes a gente paga para lá, paga para cá, pera aí, Aládio, não sei o quê, vamos chegar, aguenta aí, amanhã a gente deposita. Outro dia ele, cara, tô ferrado. Eu falei, a gente também, vamos embora, vamos, né, da manhã vai. E amanhã sempre chega e a gente consegue estar realizando e fechando aqui. Então, Deus tem sido fiel. Tem sido fiel e foram 29 episódios aqui que a gente teve junto, riu muito, se divertiu, chorou e... Fizemos muitas amizades aqui nessa mesa. Aqui, de verdade, reencontramos amigos. Conhecemos amigos mais profundamente, né, assim, com esse tempo. E para fechar, a gente queria aqui pedir pro Pastor Guto. Pastor Guto fazer uma oração tanto por essa parte da arte. Amém. Né? Você abençoando esse pessoal, não só o teu, mas quem está envolvido no reino e quem quer chegar e quem se interessou e quem é artista de alguma forma. Porque é um mercado difícil. Muito, né? O ator, o escritor, o roteirista, o iluminador, o técnico, o pintor, o cenógrafo, todo mundo envolvido nisso. Aderecista, maquiadores. Então, assim, é uma galera mesmo. Por mais que muitas vezes um teatro Guaíra tal tem uma estrutura, uma verba, mas, cara, você doa o seu talento ali, uma coisa que só você tem. Né, para pregar um botão, como a gente falou. Prega um botão aqui pra gente. Ajusta essa cinturinha, essa barra desandou aqui, vamos pôr de novo. Né? Então, assim, todos esses detalhezinhos tem uma pessoa que está na arte. Né? A tia da cozinha que faz o pão, ela é artista. Está fazendo um cachorro quente para a galera que está comendo. Está trazendo uma pizza. O motoboy lá que leva a pizza lá na PIB para a galera no ensaio. Está valendo junto. É isso aí. Né? São os artistas que estão ali por trás da coxia. Né? Antes do Guto orar, eu queria deixar uma palavra aqui que eu acho que está permeando esse episódio, que é interesse. Tenha interesse no reino. Você tem um lugar só seu no reino. Amém. Que já foi
planejado para você antes da fundação do mundo. Você só tem que tomar esse lugar. Estar no seu lugar. Estar no seu lugar. E esse lugar é seu. Ah, mas é que tem gente mais capacitada aqui. Mas tem um lugar que é seu. E a capacitação vem dele, se você tiver interesse. Eu garanto que o Guto, como ele falou, se ele sentar mesmo lá para tomar água de coco em janeiro e pensar o que foi ali que ele viveu ali, consegui? ele vai dizer, cara, Impossível. não fui eu. Como é que Não eu fui cheguei eu. até aqui? Não tem, Não fui eu. não tem nenhuma Né? condição de eu ter força para fazer isso. Né? Com todo ali o Nenhuma. estudo e a capacitação que ele tem. Eu já sei, porque eu também já passei isso. Falei, cara, o que aconteceu? O que aconteceu pra Né? ele O chegar que aqui? aconteceu? Então, A gente é inundado pela graça. É a graça do Senhor. Essa é a verdade. isso mesmo. Vamos orar. Amém. Aqui, Pai aqui, querido. Aqui, põe a mãozinha aqui, ó. Todo mundo aí sempre fazendo essa brincadeirinha Amém. aqui e tá conectado mesmo. Pai querido, nós somos tão gratos porque a tua presença é tão real aqui nesse lugar. A gente pode ver com os nossos olhos da fé tanto que o Senhor já fez por esse podcast, pelas pessoas que estão assistindo. Esses dois que estão aqui na minha frente, Pai, são referência para o meu coração. Eu dou glórias a Deus porque a gente está podendo viver esse momento e que eu creio, vamos viver muitos ainda e eles vão viver grandes momentos com o Senhor ainda, mostrando para outros que é possível servir ao Senhor com excelência, é possível viver isso que o Senhor tem nos dado, esses dons e talentos de maneira tão completa e com o coração tão cheio de interesse e amor. Pai, eu peço não só por nós aqui, pelo Aládio também, mas Pai, eu peço pelo teu povo que te busca hoje, que sejam fortalecidos, esses inúmeros artistas, servos adoradores, aqueles que com seus dons e talentos têm sido movidos pelo Espírito Santo para pregar a boa nova do Evangelho por meio da arte, por meio da beleza que o Senhor deu. Seja pregando um botão, como a gente falou, seja criando musicais, seja escrevendo, seja tocando, seja liderando pessoas, seja discipulando pessoas, ou ainda, Pai, preparando a comida para aqueles que precisam, dando água para aqueles que precisam, levando o Evangelho mais longe com o seu próprio coração e com o seu serviço. Pai, fortalece teu povo, dá direção, dá entendimento, dá para a nossa nação, Pai, um tempo novo nas artes. Amém. Nós podemos ver, Pai, algo muito especial que a gente está vivendo, não só na nossa cidade, não só nas nossas igrejas, mas no Brasil a gente vê um mover tão especial, Pai. Nos gera unidade para que os artistas do Brasil que creem em Cristo Jesus possam se unir, se abraçar e gerar, Pai, um tempo, um movimento cultural que invade a nossa nação, pregando a palavra de Deus, pregando que há solução para o nosso povo, que nós podemos fazer melhor e que nós podemos te servir de maneira completa, com todo o nosso coração e com todos os nossos talentos. Pai, nos leva além do que os olhos podem ver e nos leva a um tempo novo e especial, servindo um ao outro, mas servindo a Ti. Abençoa, Pai, o ano que vem, que tem muitos projetos pela frente para todos nós, e que esse podcast seja um farol, Pai, não só para quem produz, mas para todas as igrejas e todos os servos do Senhor, e também aqueles que estão encontrando a Ti, Pai, que possam encontrar aqui uma palavra de esperança e de direção. É o que nós oramos, Pai, te agradecendo no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. 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 Vamos sentir saudade de estar aqui com essa turma, né? Com essa mesa. Essa mesa aqui. Mas logo volta. O projeto é voltar aí. Logo Depois volta. das férias aí do pessoal também, porque todo mundo tem que dar uma pausa da gente, né? Toda semana a gente tá ali vai falando na cabeça deles, então agora Mas é bom, vamos tá dando um tempinho. E o Rochinha eu vou ver mais vezes. Ele disse que vai fazer um churrasco de encerramento de ano aqui Churrasco do, lá em casa, foi churrasco do lá em casa. Queremos. Bora? Queremos. do Alvocast, né? Vamos fazer. O Guto não adianta que ele tá ocupado agora. Ah, é, o Guto tem. Eu sou agora só janeiro. Só se mandar marmita pra ele. Vou mandar. Uma marmitinha. Manda marmitinha que tá Muito bom. lindo. E brigadão, Aládio. pela Aládio, eu vim por você, hein? Ó, viu? Obrigado sempre pelo teu sorriso, o teu café gostoso, tua disponibilidade. A gente liga para ele, cara, vamos, é agora, vamos. Ele vem, tá aí. Maravilhoso. E a gente sempre tem certeza que ele tá dando o melhor que ele tem aqui com a gente. Amém.
né? A Aliás, disponibilidade o café do Alad é muito bom, né? é a melhor coisa que tem aqui nesse Eu ainda não estúdio. tomei Fora um ele. café nessa caneca aqui, mas deve potencializar. Deve dar um... Renato, muito bom, muito bom. Gente, obrigado. Boas festas. Deus abençoe. Um bom ano, começo de ano aí. E a gente se encontra. A gente se encontra. Tá bom? Este podcast tem o apoio do Instituto Redere.